Fabiano, fala pra nós, qual a diferença entre treinar um atleta de elite ou treinar uma pessoa comum? A analogia que eu faço sempre entre um atleta de elite e uma pessoa comum é que com um atleta de elite eu me sinto pilotando um carro de Fórmula 1. As as respostas são muito mais rápidas, eu tenho que ter muito mais controle sobre as variáveis do treinamento. Já uma pessoa comum, um aluno do dia a dia, é como se eu estivesse pilotando um carro aqui na cidade, um carro normal. Essa é a diferença. É importante também, tem variáveis, sim. Só que o atleta é outro nível, é outra pegada, é outra intensidade, outro volume. Quando você está trabalhando com o teu aluno do dia a dia na academia, o aluno de personal, treino 50 minutos, 60 minutos. Com um atleta, a gente vai, no mínimo, 2 horas de treino, né? Você sabe bem Numa alta pela intensidade, né? alta intensidade, pela tua experiência como treinador e também atleta, Boa. você sabe Isso que é aí. por aí. E o que que tu aprendeu pilotando esses carros aí, pilotando essa galera aí? O que que tu levou pro teu o dia a dia como treinador, também como personal? Eu acredito que principalmente, Diogo, o mindset do atleta. O atleta, por mais que ele esteja ali numa dieta restritiva em termos de calorias, com baixo carboidrato, tem a questão dos ergogênicos também, que balança muito a parte emocional, ele nunca chega para você, hoje tá foda, alivia. Não. Ele vai dar o Embalado. máximo com aquelas condições que ele tem. Já o aluno normal, eu noto pela experiência diária que ele é muito mais suscetível às questões do dia a dia. Por exemplo, dormiu mal, está com problema no trabalho, está com problema no relacionamento, os filhos estão mal na escola, a empresa está passando por um momento de reestruturação. Tudo isso interfere no rendimento do aluno do dia a dia. Já o atleta, ele se blinda de tal maneira, é tanto foco na preparação para aquela competição, que essas situações mais cotidianas, elas não interferem tanto no dia a dia de treinamento. É isso que eu levo principalmente, a parte do mindset, de tem que fazer, tem que entregar, é isso aí, vou do jeito que eu vou. Então, assim, galera, Guerreiro Cast na área, o podcast dos guerreiros e guerreiras da vida real. Estou aqui então com o Fabiano, personal aqui na Ironberg e em outras academias. Ele está falando nada mais e nada menos do que ter acompanhado o treinamento do Nescau, do Eduardo Correia, da Carol Saraiva. Tem mais alguém que eu esqueci? Gnomo chegou Olha os aí o Gnomo treinos, a também. Karen Hanok, a Marcela Matos, Débora Boff, essa galera aí, Renato, né? Sim, Renato No Cariani dia que, também. inclusive, que nós nos conhecemos pessoalmente na Ironberg, o nosso amigo em comum Solano nos Isso, pô. apresentou. E você estava conhecendo a Ironberg, Primeiro né? dia lá. E aí o Renato chegou para treinar. Eu estava trabalhando na sala da Ironberg aquele sábado, eles fariam um podcast lá em cima, ele, o Júlio e o Edu. E aí ele estava treinando sozinho, recém ele havia operado Feita, o né, a ombro e o operação. bíceps. Ele estava treinando com um braço só e o Júlio não ajudou aquele dia, não puxou o treino. Eu, cara, cheguei humildemente, ó, licença, se Uhum. precisar de ajuda. E ele, pô, obrigado, professor. Aí ajudei ele ali, mas eu não ficava muito em cima dele, dava Sim. espaço, até porque eu estava atendendo outros alunos ali, mas sempre de olho. Quando ele sentava no aparelho para iniciar a série, eu estava lá presente. Aí a gente criou essa relação, assim, foi bem legal aquele treino, até pela questão da especificidade Sim. daquele treino recém-operado, treinando com um braço só. Foi Uma bem, experiência marcante aí, bem né? Com marcante, sim. certeza. Muito bem, então, Fabiano. Galera, Fabiano aqui, então, eu vou perguntar para ele como foi a jornada dele na educação física, o que motivou ele a seguir nessa profissão. Eu tenho que falar assim, né? Bah, Fabiano, da onde Bah, você é? pá, né? Nem dá pra saber, né, galera? Pô, a galera do resto do Brasil odeia esse nosso sotaque, porque é bem específico. Mas, assim, sempre curti muito esporte na infância, Olimpíadas.
eu acompanhava futebol, ia no estádio, só que tecnicamente eu não jogo bem, habilidade zero. Então, para unir essa paixão que eu tinha pelo esporte, eu fui estudar, fui ler, comecei a praticar musculação aos 14 anos, se não me engano, muito influenciado pelo cinema dos anos 80. Sempre fui uma criança que gostou muito de música, de filmes. Então, essa pegada até que eu levo para minha comunicação diária, de fazer Hey, Diogo, come on! Isso vem muito do cinema. Então, tem essa base e, anos 80, cinema, quem eram Pô, os caras que estouraram? Stallone, Arnold, Van Chuck Damme. Norris, Van Damme. Então foi uma inspiração também de ver aquele pessoal ali performando nas telas. Bruce Willis, né, que não é Sim, um cara que também. tem um Um shape. shape tão estético, Sim. mas, cara, me inspirava. E aí comecei a treinar em 94 na Academia do Parcão, em Porto Alegre. Foi lá, inclusive, onde eu conheci o Solano, o Holmes, essa galera mais old school do Sul, Uhum. o Miranda. Depois, nos anos Isso. 2000, conheci o Cabeça. Até a gente fez algumas cadeiras na universidade juntos, né, Humberto Garcia. E eu sempre andei com essa galera e em 97 comecei a trabalhar. Nem havia entrado na faculdade ainda, naquela época era permitido, né? Comecei a trabalhar na Academia do Parcão. No ano de 2000 entrei na universidade e aí, cara, tudo que eu fiz na minha vida profissionalmente foi educação física, treinamento. Não trabalhei com mais nada. Que legal, É pô. só isso. Eu amo essa profissão, amo esse contato diário com as pessoas. Pô, Ela me estar na permite sala ali, né? me permite brincar. Então eu levo essa comunicação até para quebrar essa o aluno ele traz as suas dores, as suas problemáticas no dia a dia. Então para quebrar eu jogo uma piada relacionada a um filme da atualidade, Canta uma canto uma música música, ali, isso aí. exato. Às vezes quem vê o Fabiano na sala lá sabe que daqui a pouco ele puxa um rock ali, alguma coisa É isso diferente aí. ali. Aí o aluno dá risada, quem tá ouvindo do lado dá Já risada. conecta, né? A Já. conexão é isso Isso. que antes o professor ele é um comunicador, o treinador mais ainda. Então eu não posso levar só aquela carranca, vamos Diogo, vamos dar mais duas, Mais um, vamos não. não. Eu sei que o Diogo também tem as particularidades dele e eu preciso tornar o treino não só pancadaria para o Diogo, isso eu fazia até com os atletas, Uhum. quebrar um pouco essa seriedade dentro, num nível que não prejudique, né? Sim. Mas que a pessoa saia dali, pô, legal, é legal, Curtindo o processo, né? curtindo o processo, Exatamente. tornar mais palatável, né? Isso. Ao invés de comer sempre arroz e frango, de vez em quando eu entrego um hambúrguer no meio do Boa. treino, saca? Entendi. Que daí, né, é o que tu falou que faz o clima, o negócio ficar bom, o cara querer voltar, o aluno se Exato. sentir ali, né, num momento de felicidade, né, mesmo fazendo o exercício, né, que muitos têm, né, esse empecilho, esse medo de fazer, essa rejeição da dor, né? Total, total. Então, E vem muitos obstáculos. Ah, mas eu não tenho horário, mas eu não tenho tempo. E até que você tocou nesse ponto de fazer com que o aluno tenha vontade de retornar. Nós, como treinadores, quem atua no mercado de personal trainer, nós somos vendedores. Nós vivemos dos planos que vendemos, das horas aulas que entregamos. Então, eu percebo que não é porque você fechou o pacote comigo esse mês, primeiro mês, comecei a treinar o Diogo. Ah, legal, vai treinar 2 vezes por semana, R$ 1.800, uhum, R$ 2.000, enfim, que eu preciso aliviar. Não, eu fechei o Diogo esse mês. Se eu não entregar o resultado que o Diogo veio buscar, se eu não entregar conhecimento, se eu não entregar algo diferencial para o Diogo, ele não renova no mês que vem, eu deixo de vender. Então, eu falo para os colegas, cada treino é uma venda. Você tem exatamente. que fechar a venda do mês que vem. E Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa comunicação, na nossa entrega diária dentro do treinamento, para que o aluno, como você falou, tenha vontade de retornar e ele renove nos próximos meses. Inclusive, ele vai indicar outras pessoas que virão
porque estão vendo o resultado. Chega no trabalho, nossa, como teu corpo está diferente, o que você está fazendo? Normalmente é o que você está tomando. Não, não estou tomando nada, estou treinando e estou... Tomando vergonha na cara, tomando vergonha na cara, isso. Mas o que tu falou eu acho maravilhoso, mas a gente vive também outras variáveis, não só o nosso 100%, o nosso 110% ali para o aluno no dia a dia, cada aula uma venda, achei muito legal isso que tu falou, mas a gente também tem as variáveis que o aluno também tem os seus problemas, também tem o seu financeiro, Sempre. E mesmo que tu entregue mês a mês ali aquele teu melhor para o aluno que está tendo resultado, ele pode também chegar simplesmente para a gente e dizer, cara, obrigado, não quero mais, não posso mais. Não vai dar. Não vai dar, E a gente lida com isso, né? A gente respira, vê, flutua, né? tenta uma alternativa, Isso. até por isso que é muito comum. A gente tem na nossa profissão horários, digamos assim, mais nobres. Início da manhã, pessoal que quer treinar antes de ir para o trabalho, e final da tarde, início da noite. Aí chega um prospect. Ah, eu queria treinar contigo 7 da manhã. Não tem horário. O que você faz? Você passa para outro colega? Não. Eu, pelo Tenta menos, remanejar, tento uma outra alternativa, uma outra opção. Se não conseguir fechar, se quiser, eu indico algum colega, alguma que possa colega. ter um horário. Entendeu? Mas, até porque, por essa questão de, vou viajar mês que vem, não vou treinar. Então, eu falo para os colegas, até nas mentorias, assim, que a nossa vida é captar alunos diariamente. Você tem que estar sempre captando, jogando um conteúdo interessante, jogando conhecimento nas tuas redes, para que esse aluno venha e te procure e tente fechar com você, para treinar com você. Não, perfeito. Mas fala um pouquinho para mim sobre a tua experiência na parte de administrar um próprio negócio, que a gente, né, tu já conversou comigo lá na academia e tu já teve o teu negócio próprio, né? Como foi, brevemente, montar o próprio negócio, captar o aluno para dentro do teu espaço, lidar com isso e também se tu estava fixo nesse lugar ou estava também atendendo fora? Como é que foi essa experiência para ti? Foi bem na época que nós mudamos para Floripa. Eu larguei toda a minha carreira lá, 20 alunos, e eram 20 alunos que eu tinha muito mais contato com esses alunos do que com a minha própria família, por exemplo, minha mãe, minha irmã, porque eu via esses alunos diariamente, eu sabia de coisas da vida de cada um desses alunos, por exemplo, casal. É normal, a fulana, eu treinar casal, você tem que ser como um padre, manter a ética, né? Aí chega o marido, fulana tá chateando, não sei o quê. Aí eu vou pro treino da esposa. O fulano não te falou nada? Não falou nada. Mas você notou que ele estava estranho? Não, ele estava mais quieto hoje. Tem que manter essa faz ética, né? um equilíbrio aí. Então deixei essas pessoas lá em Porto Alegre e vim com algumas indicações de academias para trabalhar aqui, mas a gente chega de uma cultura completamente diferente. O povo gaúcho, ele é um tanto quanto que, assim, se sente um pouco maioral aos demais povos do Brasil, pelo menos eu percebo isso. E aí cheguei aqui meio, não, para trabalhar aqui eu quero tanto. E aí, esses contatos, essas indicações que estavam bem alinhadas, quando a gente sentou pessoalmente para negociar, não bateu, acabei não fechando. Uma frustração aí aconteceu que tu achou que ia ser melhor. Aí eu fiquei alguns meses sem trabalhar, mas eu já vinha de lá com a ideia de montar o estúdio de treinamento funcional. A pegada era LPO, a gente colocou aula de circo também, só que era difícil encontrar um local para aquilo que a gente precisava. Encontramos no Rio Tavares, e aí se o trabalho de personal, ele é trabalhoso, a captação, para que você tenha um negócio, você precisa de mais volume de alunos, porque o ticket individual é muito menor. Então, marketing. Eu falo, brincando, né, um auto-bullying, que o CPF Fabiano nunca trabalhou tanto na vida, no negócio próprio, e nunca ganhou tão pouco. O CNPJ, Hardcore Social Fit, tirava o seu lucro, o seu fluxo de caixa, mas o CPF eu trabalhava de domingo a domingo e tinha épocas que a minha estagiária tirava mais
Tempo de folga, de férias, Não, mais tirava grana. mais grana do que Caramba, o treinador. mas Mas o negócio estava bem, né? E depois a gente teve problemas aqui. É uma questão, quando você aluga direto com o proprietário, eles querem dar muita ordem. A gente teve problemas, acabou fechando, levei para uma casa, aí veio a pandemia, tivemos mais problema com o proprietário. E aí, quer saber, chega disso, vou trabalhar só online. uhum. Montei um programa na pandemia de Olha que emagrecimento legal, pô. e tá lá na Hotmart. E logo depois chegou a Ironberg, né? Mas só para concluir um negócio, foi uma experiência boa, mas se você não tiver um grande capital para investir, que te permita contratar pessoas para ajudá-lo, não tinha Sim, era esse tu e a tua capital. esposa Isso, não tinha muito e a capital estagiária ali. para colocar Uhum, pessoas, muitas uhum. pessoas. E isso acho que foi um empecilho também, porque eu poderia ficar mais na gestão, mas eu fiz O- algo que eu era o professor de todas as modalidades. Quando chegou a estagiária, ó, ela vai tomar conta dessa turma. Ah, mas eu não quero, mas ela é Eu quero o diferente de ti, Fabiano. eu quero. Fabiana, aí tem que dar aquele jeitinho, adaptar. Treinei ela, uma pessoa maravilhosa, a Uhum. Georgia Bontorin. Hoje ela está formada e está fazendo fisioterapia também. Me ajudou muito, ela aprendeu muito. Mas essa questão, fica a dica aí para Isso, é você, legal. colega que quer empreender, ter o seu próprio espaço, saiba que você vai ter que cuidar das contas, da limpeza, contratar pessoas, buscar os alunos, porque quando o aluno faltava, a gente tinha um diferencial. O WhatsApp faltou hoje, a gente vendia planos 2, 3 e 5 vezes por Uhum. semana. Se o aluno não veio na segunda, terça-feira ele já estava recebendo o WhatsApp. E aí, Diogo, por que você não veio treinar hoje? O que que houve? Era teu Aí, dia lá, na saca? segunda-feira a gente te esperou aqui. Isso, então tinha esse lance. Foi muito legal o estúdio, como lá, assim como nós, é um bairro que tem muitas pessoas de fora de Floripa, que não tem familiares. Nós criamos uma família Uma ali. família, O verdade. estúdio fechou e tem alunos que continuam amigos hoje. Eu criei relacionamentos, Uhum. criei casais no estúdio. Isso é Olha, muito legal, sabe? casamenteiro aí também. Casamenteiro, é Fabiano Santo Antônio. Ah, exato. Então, quando tu falou ali que chegou a oportunidade da Ironberg, né? O estúdio ali já estava, né? Já não tinha Já mais o não tinha estúdio. mais. O que que eu faço? Para onde eu vou? Vamos então para Ironberg. Então, eu vim de um período de pandemia onde todos nós tivemos de nos adaptar, né? E você fica em casa. E eu já estava um pouco cansado de dar aquele tipo de treinamento. Era mais um HIIT com kettlebell. E, cara, eu queria sair de casa. Eu não aguentava mais sair e ficar em casa. Sim. Aí abriu a Ironberg aqui. Acho que na segunda semana nós viemos, nos inscrevemos. Eu lembro a primeira noite, foi um domingo. Aí eu passei a catraca. Aí tinha o crossover ali, estava o Edu, a Olha. Carol, mais um casal, eu acho que era o Iabu e a esposa dele, Uhum. os quatro de máscara, né? Aí passei assim, só olhei pro Edu assim, dei uma cumprimentada meio envergonhada assim. Uhum. Ele balancei a cabeça, ele também. E aí a Lisa, vai, tira uma foto, pede uma foto, pede uma foto. E eu, tá, depois eles estão conversando lá, pede uma foto com eles, pede, te apresenta. Eu, calma, calma. Eu sei que eu treinei aquela noite ali, eu nunca pedi essa foto pro Edu. Eu só. Caramba, Edu, hein? Tá devendo essa foto pro cara. Não, mas depois a gente. Quando ele voltou do Fitpira, eu joguei uma ideia com a Carol. Carol, vamos fazer uma recepção pro Edu. E ela, nossa, que ideia massa! Ele sabe que lá na outra academia ele ganhava os campeonatos, ninguém nunca fez. Vamos organizar. Que ideia! Aí a gente, pô, legal. Aí foi nesse dia que, quando ele chegou para treinar, logo após o Fitpira, que ele ganhou a vaga pro último Olímpia dele, ele entrou na academia umas 7 da noite, e aí a galera informou, tá chegando. Aí o que, que nós fizemos? Nós apagamos todas as luzes da Ironberg. Aí ele entra na recepção assim, ué, o que, que houve? Tá sem luz só aqui. E aí daqui a pouco já
tem um sistema de comunicação, né, que dá a placa do carro que está mal O sistema estacionado, ali que avisa, né? que avisa, e aí o pessoal da recepção colocou parabéns ao nosso querido Eduardo Correia, atleta, parará, parará. E aí já foi emocionante, Uma aí os mensagem professores ali. tinham cartazes, foi legal, assim, quebrou o gelo. Então, nesse único dia que eu tirei a foto com o Edu, né? Olha aí, Mas saiu a aquele primeiro foto. dia da Ironbag, eu... Não vou pentelhar o cara, Boa. não vou pagar de fã. Mas Ironbag eu falo para todo mundo. Foi um divisor de águas na minha carreira, eu acredito que na carreira de vários treinadores, porque ela veio com um hype fantástico e equipamento, né? Não tem Primeiro igual. mundo, né? Não tem A igual. gente que faz o treinamento ali, que eu já atendi ali também, mas sou, né, aluno ali, é diferente demais, né? Demais. Aí eu comecei a treinar ali, fiquei uns 2 meses treinando, imaginava que só treinar ali eu captaria aluno de personal, não captei, até que chegou o momento, passaram-se uns 2 meses ali, cheguei na recepção, negócio é o seguinte, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Eu quero entrar pro time, deixa teu currículo, manda no WhatsApp. Aí na mesma semana, a gerente me chamou para entrevista, e era pro time de folguistas, trabalhar sábado e domingo, das 14 às 22 horas. Eu fiz entrevista com o Netter, na época o treinador Netter era o Olha coordenador, só, e aí já, foi quinta-feira, você começa esse sábado, já vai direto. já vamos. E no primeiro final de semana, só por um atendimento que, modéstia à parte, eu considero que é diferenciado, eu já fechei 2 alunas de person. Olha só. No domingo à noite, queria treinar contigo, tu mudou meu treino, foi outra pegada. Se Beleza. mostrou disposto ali, com sangue no olho, Sangue com no olho. vontade de E- mostrar trabalho e mostrou. E eu entrei lá pro time, primeiro dia que eu entrei com o uniforme, eu entrei com uma meta, tá? Eu não sei se eu devo falar agora ou daqui a pouco. Quem aí? Vamos guardar pro final, né? Vamos guardar O pessoal pro final a meta. tem que assistir aí pra Será ver. que eu consegui essa meta? Será que ele conseguiu essa meta aí, gente? Eu Vamos queria ver. treinar só 2 pessoas quando eu entrei. Entrei com um mindset assim, eu vou treinar. Pô, Pelo menos um treino de cada um deles eu vou puxar, eu tenho boa. certeza. No final tu vai dizer então se bateu essa meta ou não? Pode ser, pode. Pode ser, Cara, né? assim, ó, vamos fazer o pessoal dar like aqui no Pô, Guerreiro isso aí. Podcast. Likezinho, ativa as notificações. O gatão e a gatona ali, a diretoria, produtora, que vocês não estão vendo, mas logo no final ela vai aparecer aqui conosco. Se tu fizer ela aparecer, rapaz. Não, eu tu faço. ganha um prêmio. Confia. Como diz o Renato Portaluppi, eu confio no meu grupo. Olha aí, Tá? ó. Então, galera, vamos seguir, ativa as notificações aí do Guerreiro Cast. Eu sei o quanto é difícil produzir conteúdo sendo treinador, atleta, marido, dono de casa e ainda fazer um podcast. Só é gratuito, ó, você não paga nada. Só aperta no coração, ativa a notificação e tamo junto. Coisa linda, viu? E ó, não foi nada combinado, viu? Mas depois eu te dou aquele Não, churrasco. não. E aí, ó, se você quiser saber se eu bati a meta de treinar 2 pessoas que eu pus na minha cabeça quando eu comecei a trabalhar na Ironbag, você deixa aí também a pergunta. Se não, É isso aí, né? qual é a meta de likes que tu estipula para o Cara, teu podcast? Olha, eu gosto de pedir pro convidado dar esse número, porque não só eu, mas ele também é o responsável por esse episódio, né? Então ele tem Nós que estamos ao cativar. vivo. Não vamos estar ao vivo, mas vamos estar gravado. Mas pra mim isso aqui é ao vivo. Então vai Não, estar ao lá vivo. sem edição, sem nada. Tá, então o seguinte aí, ó. Humildemente, assim, ó, bem humildezinho, 500 likes para começar, Olha aí, ó. tá? Tamo junto. Muito bem. Sobre isso. Fechou? E aí eu vou contar uma história fofoca pornográfica do mundo do bodybuilding. Vocês Olha. vão dar like agora. Se não tiver 500 likes nessa não vou contar. Você vai ficar aí curiosa, sacou? Nossa, imagina quem será, hein? Quem será? É. Quem será? A gente trabalha com os gatilhos, né, Diogo? Ah, boa. Mas assim, aproveitando que a gente tá pedindo like, né? Esse momento, passa o teu canal do teu, que está com o YouTube ou ainda não, qual o projeto, mas passa o teu Instagram pra galera. Cara, o YouTube, o antigo do projeto de emagrecimento é Fabiano Transforma. Eu preciso
voltar ativa com voltar a ele. ativar e fazer um canal mais voltado para o treinamento de força Uhum. mesmo, que é algo que eu amo, assim, estudei muito autor russo, cara, russo, bebia na fonte Verkhoshansky, método de choque, e eu falo para os nossos colegas, cara, estudem. Por exemplo, quando comecei a trabalhar em Jurerê, agora eu vou apanhar dos colegas de Jurerê, mas fazer o quê? Eu tenho que gerar polêmica. Tecnicamente, galera que dá aula, não generalizando, Uhum. mas grande parte, Tá fraca? deixa muito a desejar. Aí, como a galera sabe que eu atendi alguns atletas, acompanho o trabalho lá, e no meu dia a dia a pegada de treino é outra. Pô, legal teu treino, né? Nos Uhum. intervalos ali. Como é que tu fez? Cara, estuda. Cara, ah, mas eu não tenho tempo de ir no curso. Cara, pega livro, compra PDF, compra curso. Hoje a gente tem grandes treinadores aí Uhum. que tem cursos. O Johan Pacholok tem um curso, Pacholok, né? o De Salles, até o próprio Felipe, musculação Isso. faixa preta. Uhum. Cara, não é caro, é investimento. Compra curso. Aí você faz uma puxada alta, que o aluno chega aqui embaixo com o ombro Meu lá em cima, Deus. você não vai ter ativação. E aí quando eu falo que o treino de vocês é uma merda, vocês ficam mimizento. Ai, Fabiano é arrogante, né, se acha. É uma merda, por quê? Porque você não pratica, em primeiro lugar, Boa, você nem isso. treina, você não estuda e você está entregando um treino de merda pro teu aluno. É que não adianta também se encher de livros, se encher de PDF, de cursinho, Complicado. diploma e não botar na prática, né? Total, total. A gente sabe que é na prática ali que faz valer a teoria. Total. É a teoria com prática e uma pitadinha da parte empírica da É, coisa. Que é aquilo que você traz, porque uma vez trabalhando feeling, né? O o feeling, detalhe. uma vez trabalhando no futebol, que eu também já trabalhei na preparação física do futebol, era no, uma categoria de base do São José de Porto Alegre, é o terceiro clube da cidade, o que dizem lá, o mais amado. E aí eu e o preparador físico, era auxiliar dele, nós tínhamos que executar os testes de salto, né? 3 saltos consecutivos para pegar a distância do atleta. Só que o terreno que nós estávamos executando, o campo, ele estava úmido, porque havia chovido nos outros dias, ele não havia secado. E aí, no primeiro salto do primeiro jogador, ele aterriza e já dá uma escorregada para saltar de novo. Aí foram mais 3 ou 4 atletas, nós nos olhamos, ele, Fabiano, e eu, César. Pois é, o que tu acha? Aí, não, a gente tem que interromper esse teste porque não vai dar certo. Vai ter gente se machucando aí. Não, e não ia Não ia dar, dar não ia resultado, ser né? fidedigno. Sim. Ah, então você tem que ter esse olhar clínico também para adaptar a teoria à prática. E eu ainda brinquei com ele. Isso nenhum livro entrega. Isso Exatamente. aqui é o É feeling o do dia a treinador, dia. é o dia a dia. Como foi chegar no atleta profissional e atender? Né? Esse atleta que é da mídia, né? Tanto ali a Carol, o Eduardo, né? Esses dois primeiros ali. Então, tudo começou com a Carol Saraiva. A Carol, quem conhece, ela é uma pessoa fantástica, está sempre alto astral, ela é distraída, tá? Carol, eu falo para ela, você tem TDAH, Carol, porque ela fica no mundo dela ali. Mas quando você conversa com ela, e eu estava na sala, ela ia treinar sábado à noite, domingo à noite, eu comecei a me aproximar, ajudava, colocava um peso. A Carol é treinadora, né? E agora Isso, nutricionista não, também, né? tem o Instagram Ela, dela lá, eu vi ela dando dica, falando não, coisas legais lá também. e Muito ela bom. foi personal de sala há muitos anos aqui em Floripa. Olha Ela, só. ela fez carreira, né? Treinou Alice Matos, por exemplo. E aí, certa feita, eu não lembro exatamente, eu acho que era ali por eu não sei, acho que a Manu tinha uns 2 meses de vida, a Manuela, a filha do Edu e da Deles, Carol. né? Uhum. E era um sábado, eu estava numa máquina, ela estava treinando uma máquina de glúteos, e eu conversando com ela, ajudando ali, puxando o treino, mas como professor da Ironberg. Aí eu lembro, o Edu estava treinando com o Felipe, ele estava num equipamento de peito, e aí eu vi que ele começou a olhar,
E aí daqui a pouco ele veio Pra ao perto nosso de ti lado, ali. e aí ele já veio direto, deu um beijo nela, e aí, amor? E aí me olha assim, ô Fabiano, tu não acha que a Carol tá precisando de um treinador para puxar os treinos dela? E eu, hã? E aí a Carol olhou para ele, Tô precisando mesmo? não, ela olhou Como assim assim? surpresa, né? Porque ele veio do nada. Uhum. E aí ela, sério? Sim, porque tu precisa de mais pegada de treino, tu não tá conseguindo uma Alguém pra pegada de puxar treino ali após a a gestação ali. gestação, Uhum. né? Tu precisa dar uma acelerada. E aí, Fabiano, tu não pode puxar os treinos da Carol, combina com ela e eu, cara, Fabiano, treinador, puxando os treinos da Carol, saca? Aí eu combinei com ela e depois no final eu estava saindo da sala, né, indo para casa, o Edu também, ele, cara, obrigado, fechou com a Carol, vai me ajudar, porque agora eu vou começar minha preparação pro Fit Pira, e aí, se ela estiver treinando também na pegada, me ajuda, porque ela fica mais focada, com menos problema na cabeça, Uhum. os problemas do Sim, cotidiano, sim, sim, né, né? as Todo coisas mundo da tem o casa, seu ali. ela volta a se cuidar com mais... E aí comecei a trabalhar com a Carol, foi bem legal, assim, foi uma baita experiência. E a Carol, por ser uma influenciadora que tem, acho que ela tem mais de 1.500.000 seguidores, ela, cara, foi uma honra para mim conhecer a Carol e o Edu. Desde 2008 acompanhava Olha só. eles nas redes, Uhum. né, todo o trabalho deles, o Edu crescendo no espaço do fisiculturismo mundial. E aí, cara, cheguei em Floripa, eu não acredito. Passei um trabalho logo que eu cheguei, tomei na cabeça, mas eu estava ali treinando a Carol Saraiva. Foi um divisor de águas na minha carreira também, porque as alunas, nossa, você é o treinador da Carol, me Já tem conta, um eu quero treinar prestígio a contigo, mais, né? total. Um respeito também que tu ganhou, né? Total, o que eu costumo falar quando me pergunto, Uhum. treinar atleta. Cara, treinar atleta, ele especificamente ele não vai te trazer diretamente um financeiro, A uma rentabilidade ali, né? rentabilidade, mas ele te entrega muita autoridade, porque se, cara, o cara treina a Carol Saraiva, se ele fosse um merda Uhum. treinando, ela faria 2, 3 treinos com ele já Já estaria cancelava, fora, né? entendeu? Então foi uma experiência legal também. E aí treinava a Carol, depois eles fizeram uma viagem aí no outro ano, né? Eles fizeram uma viagem de férias no final de janeiro, e isso em 2023, né, início, e foi bem na época que culminou com a temporada de verão da Max, do grupo Suplay, Uhum. em Floripa. Veio a turma toda pra Veio cá, né? toda a turma, capitaneada naquela época pelo Renato Cariani, e só que aconteceu um fato um tanto quanto inusitado e muito triste, né, uma tragédia. Naquela semana pré início do projeto da temporada de verão, o Pacho Locke veio para Santa Catarina com a esposa dele, tiraram umas mini férias, foram para um município aqui mais para o Ah, sul, Praia Grande. Estavam lá numa pousada, curtindo, o casal, porque eles têm 2 filhos sim. pequenos também, e aí eles foram voar de balão. Cara, eu lembro, eu tirei uma soneca após o almoço e eu abri o Insta do Pacho e ele filmou o balão, sofreu uma queda. E ele filmou ao vivo, depois caiu o celular, ele levando. E, cara, foi uma tragédia, uma E foi bem fatalidade. grave, né? Foi Poderia ter dado gravíssimo, morte ali, mas né? Com ao mesmo certeza. tempo foi um milagre que nenhum dos 3 ocupantes do balão faleceu, É. né? E poderia bateu na linha de energia ali, nos fios, né? E depois eles contam que lá embaixo o dono da empresa Uhum. correu para apagar o cilindro porque estava cedo, ou seja, eles poderiam ter, se não Sim. morrido pela queda, morrido queimados. Então, Eletrocutados ali eletrocutados no fio e ou no no chão. chão com o fogo Com, do balão, né? sim. E aí o Pacho
não pôde vir para a temporada. E aí não, eu falei para Carol, estava treinando ela antes dela sair de férias, e aí como é que vai ficar essa situação do pai? E eu me disponho a ajudar, eu estou aqui, eu moro aqui, se eu puder ajudar. Aí a Carol, que legal, então quando eles chegarem, tu fala com cada um deles, oferece tua ajuda, e aí, pô, beleza, tu é comunicativo, tu fala com todo mundo, tu se dá bem com todo mundo, chega, oferece tua ajuda. O primeiro atleta que chegou, o filho do Pacholoc, Wellington Nescau, eu lembro exatamente, ele chegou na Ironberg segunda-feira, 19 horas, sentou ali humildemente nas mesinhas, puxou a marmita dele, 128 quilos, um Nescauzinho, chegou em Floripa. Pequeno. Pequeno. Aí eu comecei minha aula, terminei o treino com o meu aluno, aí passo na frente ali, ele estava treinando o peito, o articulado da hammer inclinado, aí tem 2 professores da academia com ele, conversando. Aí eu passo com o meu aluno na frente dele, a gente havia encerrado, licença, prazer, Nescau, seja bem-vindo aí. E ele estava numa preparação para o Arnold Classic South America 2023, que depois nós contaremos as nossas peripécias lá. Chegamos lá, né? Isso. Aí ele prontamente levantou, o Nescau é gente finíssima, humildade, eu acho que é dos atletas mais humildes do Brasil, assim, uma pessoa fantástica, eu levo ele como irmão. Ele levantou, boa noite, professor, eu já conheço o seu trabalho, eu acompanho, você puxa os treinos da Carol. E eu, Nescau, conte conosco, com o grupo, com né? o grupo. Conosco, eu não né? estava trabalhando naquele momento para Ironberg, mas como tinha os outros colegas ali, conte conosco o que você precisar nessa preparação aí, o que nós pudermos ajudá-lo, conte conosco. E aí ele, professor, quero, se você puder me ajudar, me treinar, cara, aí trocamos o WhatsApp ali na hora, já combinamos, no outro dia eu já estava treinando no Nescau, e aí o Edu e a Carol já tinham viajado, aí no final do primeiro treino no Nescau, tira uma selfie, pede para tirar uma foto comigo, com o logo da Iron atrás, ele abraçado em mim. Essa foto já foi compartilhada pelos canais Maromba, Brazilian Bodybuilding, top. e Old School Maromba. Nescau começou a preparação em Floripa e eu estava ao lado do Nescau. Foi muito louco. Aí no segundo treino, Nescau vai fazer desenvolvimento com 60 quilos em cada com halter de 60 de cada lado. E aí né? a gente gravou um vídeo que ele dá uma cheiradinha no... É amônia, né? É amônia, pra bloquear ali, né? Pra bloquear. Aí ele vem, botamos pra cima e ele filmou e aí soltou. Aquele vídeo também foi compartilhado e aí começou a me dar autoridade. Quando a Carol e o Edu voltaram, ela falou, nossa, a gente estava lá em Maldivas, aí eu mostrei pro Edu, olha amor, que legal, o Fabiano já tá treinando o Nescau, que massa, olha aqui no Brazilian Old School. E aí isso foi após o último Olímpia do Edu, e aí ele voltou foi em Orlando, ele já não estava mais treinando com o Felipe, eles não treinavam mais como treinador e atleta, eles fizeram alguns treinos em parceria, de parceiro, um ajudando o outro, e aí eles, acho que encerraram, não sei por quais razões, encerraram a parceria, acho que o Felipe foi convidado a treinar o Ramon. Eu acho que na época foi, né? Foi para preparar para o Ohio, que foi o ano que o Ramon ganhou, né? O Arnold. E aí tava a galera ali da Max, volta e meia eu treinava o Nescau todos os dias, aí treinei algumas vezes a Karen Hanok, a esposa do Rafa, treinei a Marcela, a esposa do Zanca, e todo dia martelando com o Nescau. Depois a Carol voltou, treinava ela. E aí, certa feita, era um treino de inferiores da Carol. O Edu chega junto, seguinte, vou treinar com vocês. Colou junto Colou junto, a gente fez o treino. Ele fez isso mais umas 2, 3 vezes. Até que nós combinamos de eu começar a trabalhar com ele. E já migrou para ele ali e com ela também junto. Dias alternados. Isso, foi um pouquinho complicado porque eles queriam treinar no mesmo horário, eles precisavam treinar no mesmo horário. Aí tem até um vídeo ali no meu Instagram, fabiano.treinador, ele tá ali salvo,
que é a Carol tira, grava um story. Nessa história do Edu querer roubar o meu treinador, olha quem tá aqui, ó. E aí eu comecei, ela abriu mão, né? Não, é mais importante que tu ajude o Edu nesse momento do que a mim. Eu comecei a trabalhar com o Edu. E o Edu, cara, treinar o Correia, eu acho que em termos de mindset dos atletas brasileiros, eu nunca vi ninguém com uma mente tão blindada quanto a do Correia, cara. É fantástico o que eu absorvi de aprendizado ali. O cara é realmente preparado e quando você começa a conviver com ele, aí você entende por que ele chegou onde ele chegou no esporte, em uma época em que o esporte não tinha nem metade da divulgação, do apoio que tem hoje. O cara foi morar na gringa, trabalhou em academia, trabalhou como segurança, tudo para se moldar em termos de preparação ao que havia de melhor na época, que eram os atletas americanos, né? Sim, foi treinar lá. Baseava nisso, né? Total, na parte do treinamento lá, na vivência lá. Na né? vivência, e lá que bombava. E, bicho, irmão, o Edu tem toda uma série de particularidades físicas, né? Devido às lesões. Tem lesões aí, né? Cirurgias. Cirurgias, então, por exemplo, treino de peito, ele tem uma cirurgia no ombro, por exemplo. A galera achava estranho eu ajudando o Edu em treino de peito, eu só puxava o lado esquerdo, porque ele tem uma particularidade em função da inativação, em função da cirurgia, que não é que ele tenha menos força, mas o lado esquerdo tem um grau ali tem que um ele déficit não... de ativação. Ou seja, o direito vai um pouquinho antes e a minha função era equilibrar, dar uma puxadinha de leve, e isso tinha que ser milimétrico, assim. sutil, e muitas vezes eu errava, e o Edu, puxou demais, entrou atrasado. Então a gente tinha muito esse talk-about ali no treino, e eu me cobrava muito, o Edu também cobrava, é super exigente. Se não fosse, não teria os resultados que teve, né? A história que ele teve no esporte. Então eu ajustava o máximo que dava até que a gente conseguia, mas a galera da academia sempre achava estranho e perguntava, mas por que tu ajuda só o lado direito? Cara, tem as particularidades dele, é específico. Por isso, lá naquela questão do início, da abertura, atleta também tem essas especificidades. Muitas vezes você não... você vai ver um atleta descendo até o chão no agachamento e você observa que ele retifica a lombar. É correto? Não, não é correto. Mas ele já está treinando naquele trilho de movimento e para ele aquele leve grau de retificação não afeta como afetaria para um aluno normal. Exatamente. Então, um aluno normal jamais vai flexionar a lombar em um agachamento. Sempre em extensão. Mas o atleta tem essas especificidades que você vai aprendendo no dia a dia. Até para a galera entender, né? Fazer essa... né? Colocar a bunda para dentro, né? Como isso, se fosse, a retificação. Né? Retificação para a galera entender numa dar uma sarrada, entendeu? Dar aquela curvadinha para dentro. A gente sempre pede para jogar o bumbum para fora para segurar, manter a curvatura né? Anatômica ali da coluna. Empinar para descer bacana, né? E claro que tem as limitações de todo aluno, que é o encurtamento, né? Toda essa falta de mobilidade, tudo. Mas falando aí desse público, né? O que tu conseguiu adaptar com o mindset que tu aprendeu com essa galera, né? Da elite, né? Com a galera profissional. O que tu conseguiu adaptar para esse público e principalmente assim para a galera feminina, né? Já que teve a Carol ali também como uma atleta, né, que tu cuidou, uma profissional da área também, que outras mulheres vieram querer saber como tu lidava com... Queriam fazer o treino dela, sim. Né? Como é que foi essa parte? É porque a aluna me procurava, nossa, eu acho o shape da Carol fantástico. E realmente ela é longilínea, né? Ela nunca competiu, né? Não é atleta. Até o pessoal confunde muito. As meninas... mas a Carol já competiu. Não, a Carol nunca competiu. Ela não é a dela competir. Não é atleta, ela tem o lifestyle lifestyle fitness. E o que eu adaptei muito a pegada de trilho, de movimento, essa questão. A Carol tem
Ela, inclusive, eu falo porque ela já falou, né? Ela tem uma placa na lombar, né? Ela já fez cirurgia. Então a Carol bate muito nessa questão que eu acabei de falar de nunca retificar a Sempre coluna. manter Nunca ali. jogar a coluna em C no Uhum. final do agachamento e principalmente leg press. Galera que gosta de carregar peso no leg press, que gosta de treinar o seu ego, a sua vaidade, eu observo diariamente galera tirando a anca, o glúteo, a parte baixa do glúteo, do Parte apoio do do banco, quadril ali, né? quadril É. e a coluna completamente retificada. Isso é um veneno, porque o leg press você trabalha com carga muito alta e a Carol sempre batia, não, eu tenho que manter a coluna em hiperextensão, Do, da, tanto em agachamento, para saúde dela, porque ela uhum. tem, em função da placa, ela tem menos mobilidade. Então, essa questão de ficar sempre atento, Carol, não perde, bracing, Uhum. bracing no abdômen, não deixa entrar, e normalmente quando desce num Com agachamento, o peso quando ali, há a flexão do quadril, o que, que as pessoas costumam fazer? O abdômen estufar. estufa e aí você perde a ativação do Uhum. core, que vai proteger toda a estrutura de lombar e quadril, vai gerar ativação para que você contraia melhor os músculos envolvidos no movimento. E a Carol sempre com bracing. E essa pegada de estar sempre ligando a Carol e ela sempre falando, isso principalmente eu levei muito mais, de forma mais intensa pro dia a dia O dos meus público alunos. geral. Então eu sou chato, meu irmão, não adianta você passar 90 graus se você está entrando com Retificando a ali. pelve. Não adianta, você está perdendo ativação no glúteo. E o glúteo vai ser o motor principal na primeira fase de subida do agachamento. Então essas coisas, a parte técnica do movimento, eu fiquei um tanto quanto mais atento, Sim. né? Eu sempre fui atento nisso, mas como eu estava lá em Porto Alegre numa fase que eu trabalhei anos e anos com treinamento funcional, então eu trabalhava muito na metodologia do Gray Uhum. Cook, FMS, então eram movimentos mais dinâmicos, então não tinha tanto essa Mais questão, técnico ali, né? mas Onde. não, Não, eu não digo. envolvia tanta sobrecarga quanto Isso. na Aí com musculação. a sobrecarga entra a Aí, parte mais técnica, mais parte de coordenação, né, motora, a parte de entender o corpo, entender o isso, músculo, né? a própria forma como você faz uma cocontração da Uhum. musculatura estabilizadora. É muito importante e no funcional não se tem tanto essa necessidade assim, Uhum. mas é importante igual, mas quando você está usando sobrecarga extra no teu corpo, é muito importante que você tenha essa ativação de bracing, você vai conseguir desenvolver contrações muito mais eficazes. Então eu sempre falo para os alunos, cara, antes de pôr carga, executa o movimento corretamente, usa técnica. Por exemplo, vejo galera fazendo puxada de costas, o cotovelo vai lá atrás, porque o cotovelo sempre embaixo da barra, na linha da mão, do punho, você não precisa levar lá. Você está sobrecarregando o teu ombro e não está gerando nada a mais de contração na musculatura alvo, Exatamente. Que é o grande dorsal grande ali, né? dorsal. É Então, isso aí. basicamente isso, essa questão de ser mais técnico, que eu levava, que o atleta necessita, né? Faz toda a diferença, eu consegui levar, adaptar para o aluno do dia a dia. Falando ainda sobre essa questão de erro, de falta de técnica, né? Às vezes ali o aluno está fazendo sozinho porque ele viu na internet o vídeo ou que viu um atleta fazendo e quer fazer igual. Na sala de musculação a gente vê muita coisa que eu gosto de dizer assim, não existe exercício errado, mas existe pessoa errada por exercício ou um Total. porquê sempre da especificidade, né? Por que que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? Então, assim, com a tua experiência, o que que tu já viu de bizarrice assim, fora essa que a gente já falou ali da puxada, né, que geralmente é a mais comum de ver errado, mas o que que tu lembra assim de erros comuns dentro da sala de musculação? Remadas também com retificação, remada livre, remada em aparelhos, remada baixa, remada cavalinho, remada horizontal, remada onde
o aluno, ao invés de executar um movimento Com a escápula, com a escápula, puxar. ele já puxa no bíceps. Quando muitas vezes ele sobrecarrega, ele não puxa nem só com o bíceps, ele já puxa numa Com extensão de lombar, lombar. tudo junto. É muito roubo, né? E aí teve... Agora a juventude vai ser cada vez mais... Esse tem que gravar pra gente botar lá Isso. como... Espera aí, Fabiano, deixa a... Agora eu vou falar especialmente para você, Enzo, para você, Valentina. Ah, pega! Ó, o cancelamento, ó. Vou derrubar o Guerreiro Cast. Pô, se liga aí, hein? Vamos ver, tem que dar um like depois dessa falada aí, dessa frase. Teve a musculação, ela vive um momento de hype onde muitos adolescentes com pouco tônus muscular começaram a treinar, e aí tem essa discussão do ser natural, ser hormonizado, eles brigam, não, porque eu sou Enzo, eu sou natural e não sei o quê. E essa galera que tem pouca experiência de treino, tem pouco tônus muscular, eles colocam cargas bizarras, cargas elevadíssimas. Movimento sai como? Perfeito? Óbvio que não, né? Porque você é Enzo, porque você é Valentina, né? Mas eles acham que eles estão arrasando, e aí eu fico só avaliando, meu Deus, essa pessoa de 18, 20 anos, o que será da coluna dela quando ela tiver 40 anos, se ela seguir nesse ritmo, treinando errado, sobrecarregando. Mas muitos até, isso é um boom, sabe? É um fenômeno que esses adolescentes, eles vão com muita sede ao pote. Não, porque eu vou subir, porque eu vou me tornar atleta, não sei o quê, vou ganhar patrocínio. Eu vou ser atleta natural. Né? Vou viver disso. Só que aí passa é uma paixão, né? Uma paixão de verão, assim, eles ficam um ano na academia. Muitos, até eu vejo, até na Ironberg, agora estão fazendo meia maratona, estão fazendo prova de 10 quilômetros, estão se preparando para o triatlon, porque virou uma modinha também voltar a correr, né? Sim. É cíclico, né? As modas no fitness, elas são cíclicas, né? Teve a moda do Kangoo, a moda do jump, a moda do step, agora é a moda de voltar a correr, ser corredor, né? Agora. Ser corredor, e aí tem muitos pseudo bodybuilders que estão se dedicando à corrida. Nós sabemos que são, como é que se diz no termo técnico, são atividades concorrentes, né? Exatamente. Então, se você quiser... Eu nunca vi um bodybuilder correndo, cara. Sacou? O máximo que ele faz é o cardio, a caminhada, né? 5.5, 6 no máximo. Que no máximo uma escadinha, Uma escadinha, né? O cardio mais intenso, o mais né? intenso é uma escadinha. E o só love. Só love esse também é intenso, cardio na né? horizontal, esse aí é hardcore. É hardcore, né? Hardcore, esse aí vale. Hardcore californiano, né? LA lifestyle. Sim. Então essa galera aí, eu vejo essas bizarrices principalmente nesse público mais novato em academia, que eles querem aquele ambiente para formar amizades, e eles precisam... Pertencimento de grupo ali também, de ser líder, né? Também, de grupo, de tribo, e aí eles ficam assim, cara, outra coisa que eu me dava conta, cara, eles fazem uma série de 6, 8 repetições, eles passam 5, 10 minutos para fazer a próxima, eles ficam talk about, e não desenvolve. E meninas magrinhas, biquíni, coach, que mandava prescrição de 3 horas de treino de musculação, mais 2 horas de treino de cardio. Uma menina que é minha amiga falou, cara, você estuda de manhã cedo, você trabalha, você está chegando na academia 7 da noite, você vai terminar esse treino aqui 11 da noite, vai pegar o ônibus para ir para tua casa, você vai chegar meia hora na tua casa, você vai ter que tomar banho. Cara, você não vai crescer nunca. Mas o meu coach mandou... Olha aí. Com esse coach, porque não vai ter resultado. Muito volume essa galera usa. Sim, porque eles passam a tarde na academia. Tá com a testo a mil aí, nascendo, crescendo. Ocupando os aparelhos de quem quer treinar, quem quer dar aula, né? E aqui é verdade que eu vou dizer, ó. Tava atendendo o meu aluno, cara, eu presenciei um Enzo fazendo supino, se eu não me engano tinha 20 de cada lado, e tinha 5 dos amigos em volta, só olhando, nenhum para prestar uma ajuda para saber se caso aquela barra caísse no peito do menino lá fazendo, mas os amiguinhos estavam tudo olhando, 2 com o celular na mão,
dois conversando e tudo em volta ali, velando aquele exercício ali. É o rolê deles. Eu filmei isso, né, não postei na rede social, mas eu fiquei olhando assim, eu disse, cara, cadê o professor da sala para não intervir com isso? Né? Essa questão do professor E da foi real, sala isso é real mesmo. é complicado, cara, porque a galera, eu vi muito, assim, um professor de sala, até isso eu falo em mentoria, eu dou dica lá no Sim. próprio CT, cara. Esses dias até um colega que tinha chegado ali falou, cara, eu usei 2 dicas que tu me... Não, usei uma dica que tu me passou quando eu cheguei, tu me deu as boas-vindas, eu apliquei e eu fechei 2 alunos só com essa dica de comunicação. Cara, tem dias que os alunos me falam, não me deu nem bom dia, não fala, ninguém fala comigo, mas eles ficam falando entre eles, e eles, o professor de sala tem os microgrupos, os pseudo-atletas, que é aquela galera que nunca subiu num palco, mas vai subir, já não, sou atleta. Aí eles ficam ali rondando. Tô me preparando, vou em 2029. Isso. E aí o professor da sala fica muito focado nesses grupos. E aí, por exemplo, você tem um aluno mais idoso, você tem uma aluna mais obesa. Eles meio que... E aí depois vão falar que o professor de educação física é uma profissão que tem conotação sexual. Quando chega uma aluna gata, gostosa, aí esse professor que não comunica com o idoso, com a obesa, aí ele fica lá em cima da gata, prestando todo o auxílio necessário e quiçá até além do necessário. Tu vê só. Saca? Então a gente precisa ter esse posicionamento profissional, porque, cara, não me diz respeito se você escolhe o teu aluno por ele ser bonito, por ela ser gostosa, enfim, para mim não influencia nada. Só que eu sempre, quando trabalhei na sala, eu conversava com todos os alunos, não discriminava nenhum, até porque o melhor aluno para você reter e aquele que você vai causar um nível de transformação muito grande é o aluno idoso, é o aluno obeso, porque emagrecer é difícil, eu não consigo. Emagrecer é a coisa mais fácil do mundo quando você vem de anos de sedentarismo, você começa a treinar, você nem sequer ajusta a tua alimentação, você só colocou uma carga de treinamento Exatamente. naquele corpo, 3 vezes por semana naquele corpo sedentário, já começa a perder forma de gordura mesmo, perder quilo. E, cara, isso é a maior transformação. Difícil é construir músculo. Construir músculo demora muito mais. Então a galera tá perdendo esse público. Estão focando no público errado dentro das academias, no público às errado. vezes, né? Por exemplo, foca numa adolescente. Uma adolescente que está estudando, ela não tem uma profissão, ou ela tem uma profissão, ela não ganha muito ainda. Ela não vai ter condições de pagar o teu valor, hora aula, o teu pacote. A não ser que você baixe o teu ticket porque você faça a questão de atender essa menina, sabe? Mas aí você não viaja, você não troca teu carro, você não compra os equipamentos aqui para o teu estúdio, que está muito bem equipado, não tira férias, você não compra aquela mentoria que você quer comprar, você tem mais dificuldade na tua preparação para os teus campeonatos, entendeu? Então você tem que focar, porque o personal hoje, ele é um negócio, ele é uma carreira, uma profissão, então você tem que ir sério. E a galera da sala não está focando muito nisso. Até o que acontece, que é uma palavra que a gente já falou em sala, a gente acaba prostituindo a profissão, né? É, isso. Porque parece loucura, mas aí vai baixando o ticket, vai... Cara, tu vai vivendo, tipo... Por preço, tu faz uma faculdade, tu faz curso, faz pós-graduação para vender uma aula por preço, não por valor de conhecimento, não por valor de entrega, por valor de também vivenciar aquilo. Então hoje a gente sabe muito, né, que acontece isso, né? Porque tu leva a tua expertise, os anos que tu tá nessa carreira, puxando ferro, atendendo, e isso é muito valioso. E aí a galera não vê isso, né, como um negócio. Fabiano, diz pra mim,
O que tu diria para uma mulher que está chegando lá na academia, que tu bateu o olho lá, tu está atendendo teu aluno, ou tá ali na área do cafezinho ali, na entrada da recepção da academia, por ali, e tu viu que ela, pô, tá insegura, já chegou, né, que nem a gente falou, sobrepeso, tá com vergonha, o que tu chegaria e diria para ela, ou o que tu falaria para um professor abordar ela? Então, primeiramente eu faria esse contato com essa aluna apenas se Ela houver desse abertura. se por exemplo ela viu eu treinando do Uhum, lado, aí eu percebo que ela está com dificuldade em ajustar ali, e ela meio que olha, se ela dá a uhum. entrada, eu não, sabe, eu sou bem comunicativo, Ah, mas tu espera a até por abertura, ser mulher, como claro. eu sou professor, eu tenho que ter essa sutileza no Uhum. contato para que não seja Invasivo, invasivo, indelicado. interpretado Uhum. por um outro viés, Exato. tá? Que não seja o viés profissional. Até porque não é para ser, né, cara? A gente é Não, um profissional dentro de um exato, ambiente profissional que tá ali para atender pessoas, né? total, para dar o nosso Imagina. melhor. E aí, se houvesse essa interação, olha, você tá começando, você tem que ter cuidado. Ah, mas eu quero emagrecer, então você vai precisar fazer dieta. Ah, mas cardio é mais importante. Não, cardio não é mais importante para emagrecer. Cardio é apenas uma atividade que vai entregar um gasto a mais de calorias no final do teu dia. Você vai colocar uma meta, por exemplo, 10 mil passos. Hoje você pega qualquer relógio, do No mais simples celular já tá ao gravando, mais né? Tá marcando, avançado, ele te dá essa contagem de passos. Ah, não é 100% fidedigna, é bem aproximado, tá? Ah, vamos começar, bota uma meta, 10 mil passos diários. E você vai treinar musculação no mínimo 4 vezes por semana. Ah, mas musculação eu vou ficar mais pesada porque eu vou ganhar massa. Não, você não vai ficar mais pesada. é. Aqueles mitos, né? Aqueles mitos, você vai começar a estimular o teu tônus muscular. E eu diria para essa mulher, principalmente se ela está próxima à menopausa, é muito importante que ela comece a treinar força, treinamento de musculação, treinamento resistido, porque na menopausa, até para o homem na Na andropausa, há andropausa. uma queda de tecido muscular muito avançada. E essa queda de tecido muscular, ela vem acarretando, ela pode acarretar uma série de outras patologias, que inclusive hoje já há uma série de estudos que indicam que um tônus muscular mais avançado, mais Sim, desenvolvido, ele é ele é preventivo de uma série de patologias. Tem exatamente. estudos até de reversão de casos de Alzheimer, de pessoas não treinadas que começaram o Fazer o sintoma de exercício. Alzheimer, já estão Uhum, com Alzheimer uhum. detectado, e aí eles começam a praticar musculação, há uma remissão, ou seja, ela volta e ela não avança. Tem muitos estudos, tem uma médica americana, que eu leio muito os artigos dela, que o trabalho dela é quebra de paradigma. Eu aplico muita coisa. É musculação, 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 e até a parte nutricional dela, para mim, foi um tapa na Já é cara. um Quando eu diferencial, né? comecei a treinar na década de 90, para atletas, o consumo de proteína por quilo corporal indicado era cerca de 1,5 gramas, 1,800 Uhum. gramas por peso corporal. Ela indica no programa dela para indivíduos que estão começando 2,2 quilos, 2,2 ali até do. 2,2 Uhum. gramas por peso corporal. Exatamente. Cara, como é que eu vou conseguir comer isso? Ela está quebrando um paradigma. Ela quer jogar essa sobrecarga proteica justamente para que esse indivíduo que vem de um sedentarismo muito longo, ele tenha uma resposta de estímulo com a Uhum. musculação em desenvolvimento muscular, porque toda a pesquisa dela é baseada no desenvolvimento muscular como forma de prevenção de doenças e aumento da longevidade. Isso é extremamente importante. Esse livro eu vou te recomendar depois, Legal, é cara. bem massa. Bom, depois a gente até pode colocar na descrição aqui, se alguém Perfeito, quiser dar uma perfeito. lida, né? Professor que estiver assistindo É a aqui doutora também. Gabriele Lyon, o nome Ah, dela. É legal, pô. fantástico, americana, PhD.
Legal. E assim, voltando lá para a parte da Ironberg, né? Que tu hoje atua lá, até pode falar para a galera quais academias que tu tá atuando, onde tu tá trabalhando hoje. Então, galera, Quiser te procurar lá, né? eu trabalho presencialmente em Floripa, aqui no bairro Itacurupi, na Ironberg, e em Jurerê, na Academia Pratique e as demais academias lá do bairro. Mas você aí de todo o Brasil que quer o meu treino, você pode me achar aqui pelo Instagram, fabiano.treinador. E aí eu não estarei presencialmente treinando você, mas você terá a minha consultoria, todo o acompanhamento para que você tenha em 12 semanas uma transformação no seu shape, porque aqui Fabiano transforma. Olha aí, coisa linda. Aproveitando o gancho, então, a galera seguir lá no Instagram Diogo Guerreiro Treinador, também tenho, né, meu trabalho de consultoria, meu trabalho de personal, né, também como atleta. Aqui o Guerreiro Cast também tá lá no YouTube, tá no Spotify, né? Boa, Tá no Instagram. Eu fiquei muito feliz então, que tu adiantou a gente vai isso. estar também podendo escutar, né, todos os episódios. Então, eu estou muito feliz pela tua presença. Quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, a disponibilidade de estar aqui, né, para levar um pouco do teu conhecimento aqui para a galera que está assistindo, que está conhecendo o canal. Então, o Fabiano foi um dos que me recebeu, né, através do Solano lá na Ironberg, quando eu comecei a frequentar como aluno. Trabalhamos juntos, né? Depois fomos colegas juntos, né, na Ironberg. Então, eu aprendi muito com ele como é o clima, como é estar dentro de um CT, como é essa atmosfera que a gente chama de templo do fisiculturismo, né? Que a gente sempre tem aqueles estereótipos, né? Ah, academia X é saúde e bem-estar dos vovô. Academia Y é da galera são tal. Nichados, né? Mas lá eu aprendi que sim, é uma galera do alto rendimento. Tem os atletas que competem, tem os futuros atletas, tem de tudo. Né? Mas também tem muita galera que buscou aquele lugar para tirar a obesidade grau 2, grau 1, o magro ganhar músculo. Então tem um público grande. A galera da saúde, muito morador do bairro, né? Então, que frequenta porque tinha esse preconceito até alguns alunos lá. Eu não falo evidentemente, sim, mas eu já conversei com alguns colegas, nossa, aquela pessoa ali estar aqui nesse ambiente. O Ironberg, primeiro, é maquinário pesado, né? O ambiente é todo preto. Foto de atleta no palco. Exatamente. Trincado. E aí a galera pode ser assustador, né? É isso, pode ser inibidor para, por exemplo, eu cheguei lá com 150 quilos, obeso, nunca treinei na vida. E tem alunos que estão lá nessa condição, chegaram nessa condição, hoje já estão numa condição melhor e continuam treinando lá. Porque até tem um logo agora, a nova campanha da Ironberg. Eu falei com o pessoal do marketing que ela foi inspirada em mim, né? Olha aí. O Fabiano transforma, né? Não, é brincadeira, evidentemente, né? O ambiente transforma e aquele ambiente realmente transforma pessoas. Assim como me transformou profissionalmente, foi uma virada de conceito na minha carreira, certamente mexeu na tua carreira também. Total. Eu acredito que... Tu acompanha, né, a minha história total. Aqui. Né? Acredito que até esse projeto aqui lindo que vocês estão trabalhando aqui, você pode... Olha só, você que quer dar uma voltinha no carro com o Fabiano treinador e com o Guerreiro treinador, você vai fazer o seguinte, ó, nós somos figuras importantes. Olha só. E difíceis, não é bem assim, chegar, vou dar uma voltinha contigo. Não, você tem que ligar no teu Spotify, conectar no Guerreiro Cast, aí você está rodando por Floripa, quiçá qualquer lugar do Brasil, ouvindo essas vozes aveludadas assim no teu carro, jogando conteúdo da mais pura qualidade no teu Spotify para você ficar cada vez mais no shape. Então, dê uma voltinha de carro comigo e com o Diogo. Tá feito o convite, vem pro Spotify. Melhor ainda é dar essa voltinha e parar na Ironberg e treinar com a gente, né? Total. Você vai falar daquela experiência, cara. Galera, eu tenho que contar, ele tá com tempo aqui, eu tô esgotando, mas eu venho, já tô me convidando, vai né? Voltar, porque eu sou bem espaçosa, né? Sou putinha. Pipi! Censura. Aí, cara, encontrei o Diogo na sexta-feira do Arnold South America 23 em São Paulo. Ele tava em uma fila imensa, eu passei ele, a gente se viu. E o que ele tá fazendo aí?
eu preciso. Ele andava com uma camiseta branca. A camiseta tá aqui, hein? Tá ali guardada. Aquela camiseta é histórica, vale muito. E ele andava naquele ar, não, qualquer celebridade do mundo, do esporte que ele via, ele ia lá com a caneta. Autógrafo, cara. Autógrafo e foto e vídeo, né? Cara, tu tem noção de quantos autógrafos você conseguiu só naquela edição? Cara, vou te dizer que eu tive tua ajuda, né? Já acabei contando o segredo aqui, mas eu acho que naquele dia deve ter dado mais de 15 autógrafos. Tem o... Muse. Vamos começar pelo Muse. Não, mas tem galera da gringa que pegou autógrafo. Tem. Qual era aquele atleta, cara? O que chama de Blade, né? Como é que é o nome dele? Que tava lá também na fila. Era o Chris Cormier, ele estava com o Edu, né? E tinha o... Não era o Kevin Levrone, cara. Putz, agora... Eu repostei que ele tava no estúdio da Black School e eu filmei, assim, pelo vidro e ele faz assim pra mim. E aí eu repostei uma outra coisa que um outro site soltou dele esses dias. Ele já me agradeceu ali, cara, o gringo é super simpático, eu não vou procurar aqui, mas a gente vai lembrar, põe na descrição. Mas uma história bacana que, como o Fabiano, né, já tinha esse contato com o Correia, com a Carol, né, eles estavam lá na Max, a fila gigante. Não, tem que contar, pô, tem que contar. Elas furando fila, cara. A fila gigante. O Fabiano só disse, ó, vem aqui comigo. Foi passando. Ô, Edu. O Edu olhou. Não, era a Carol, eu acho. Era a Carol, Edu, não lembro, mas só fez assim, chamou. Sobe aí. Cara, porque ele queria, agora a produção vai morrer de ciúme. Sabe por que isso? Porque ele queria uma foto com Ângela Borges. Quem era outra atleta? Tava a Carol e tinha uma atleta... Tinha mais duas. A Marcela Matos, eu acho que era a Marcela, e tinha uma baixinha, que eu não lembro o nome dela, não acompanho. Tá no meu Instagram, a foto tá lá no Instagram. A produtora desse programa já tá ali nos bastidores. Quem é essa atleta? Vai lá olhar essa foto. Ela já tá ali olhando, né? Mas foi mais legal na hora do Muse, tava lotado, né? Sim. Aí nós fomos pelo lado... Quem tinha feito a presença no palco da Max, tinha acabado a presença, era o Renato e o Júlio. Isso. E eles estavam sentados na borda do palco. Fazendo as fotos. Lateral, ali, fazendo fotos. Aí a gente para assim, e aí você fala, cara, o Muse não vai dar, não vou conseguir. Aí eu olho pro Júlio e faço assim, e o Julião, alemão, sobe aí. Aí já a gente foi, o Julião liberou, o segurança, que Julião liberou o quê? Não, chama o cara lá, meu irmão, nós somos liberados, nós somos VIP nessa porra. Todo mundo assistindo a gente lá em cima com a galera. Deixa os guri passar, e aí a galera na fila, os caras estão entrando pelo lado, né, mordido. Mas faz parte, né, por isso que a gente tem uma boa comunicação e a gente aproveita da comunicação. A gente não roubou ninguém ali, a gente foi honesto. E até legal para dizer depois que essa galera teve aqui outras vezes no CT, né, o Rafael Brandão, né, o Júlio, né? O Rafa não treinei o Júlio uma vez com o Zancanelli, o Zanca também né? Vários tiveram aqui. E eles são super humildes. Cara, a gente ali treinando ou trabalhando, eu sempre até lembro da gente. Eu fui no Arnold agora, né, desse ano, 2024, os caras lembraram de mim. Sim, eles... tô aqui de novo, de novo, Kaminski, né? O Edu, o Correia criou uma alcunha carinhosa para mim, não sei por que razão, que tinha o Felipe, o Musculação Faixa Preta, sim, que era o treinador dele, e aí ele carinhosamente começou a me chamar de Tarja Preta, por que será? Né? Aí o Kaminski me encontra sempre nos Arnold, e aí Tarja, tudo bem, Tarja. Kaminskão. Boa. E assim, que história marcante que tu viveu todo esse período, até agora, né? Assim, dentro da Ironberg, tem alguma história assim que foi bacana? Fora ali a foto lá que tu conseguiu, acho que foi bem marcante pra ti. Foi, porque foi uma ideia minha, né? E tu tem que dizer se bateu a meta. Sim, foi uma ideia minha, aquela comemoração pro Edu ali, porque, um atleta do nível dele, treinava... Imagina se ele treina na tua academia quando ele volta de um campeonato. Tu não vai fazer uma recepção para ele. Eu já tinha pensado, eu falei pra Carol, quem sabe a gente vai no aeroporto, bota faixa.
E ela, não, mas aí a gente não vai saber o horário certinho, atraso. Vamos fazer aqui na Ironberg, aí eu vou comunicando vocês a hora que ele sair de casa para treinar, eu vou chegar também. E aí a gente organizou, né? Falou com a gerência, com o pessoal da recepção, eles deram uma mão, compraram aqueles bagulhinhos de festa, De estourar, né? ali, Isso. E foi surpreendente para ele ficou realmente emocionado, porque era uma coisa tão simples da nossa parte e que ninguém nunca havia feito para ele. Ele quase encerrando a carreira como atleta, foi a primeira vez que ele Olha teve só, uma recepção, recepção assim na academia, que ele é um dos donos também, né, na casa dele, né? E, cara, bati a meta, né? Quando eu entrei a primeira vez na Ironberg como funcionário, né, você entra assim na entrada, tem a foto do Correia bem na entrada e a da Carol no fundo. E o Edu, naquela época, treinava com faixa preta, né? O Felipe, que é um querido também, nosso amigo, né? Super parceiro nosso e baita treinador. E aí a minha... Cara, jamais na minha cabeça ele deixaria de treinar com o Felipe, né? Eles eram bem unidos. E aí a minha meta, cara, vai ter um dia que o Felipe não poderá vir, vai estar viajando, enfim. Eu vou trabalhar aqui e pelo menos um treino do Correia eu vou puxar. E um treino da Carol também. Era a meta. Era a minha meta, eu não sabia como. A minha ideia foi entregar um melhor trabalho. Aí, como aquela era a primeira Ironberg maior, ocorreu um fenômeno que atletas do Brasil vinham um final de semana para conhecer e treinar na Ironberg. E aí eu sempre tive essa veia, desde a infância, aprendi com meu avô, saía no bairro para ir ao mercado, ele parava, dava bom dia para todo mundo, eu achava Comunicativo. Comunicativo. Ali, tipo aqueles, pô, tu é vereador da cidade, Exatamente. tu é prefeito, né? Isso, que todo mundo te conhece, tu cumprimenta todo mundo. Bem isso. E aí mais fazia as brincadeirinhas do cinema, era noveleiro, imitava. E aí, cara, chegava meus alunos, meus colegas ali da época, do final de semana, tudo envergonhado, tímidos, eles não comunicavam tão espontaneamente. Um pouco de falta de experiência também, né? Mas eu vou te falar, Ou não? havia um preconceito que muitas vezes cuida essa questão do preconceito, da definição, que muitas vezes ele não está na outra pessoa, ele está em você. Eles, já de antemão, pô, aquele cara ali é muito grande. Não, chega lá, ajuda ele. Não, olha aqui, eu vou chegar ali, ele vai... Um certo medo. Medo, porque eu não tenho o shape do cara, como é que eu, na cabeça deles, se limitando, né, criando uma barreira, eu ia lá, magrinho, chegava, meu irmão, tudo bem, prazer, eu sou o Fabiano. Aí o cara já contava a história dele, da onde vinha. Então, assim, seguinte, de repente não tem os mesmos equipamentos que você tá acostumado a treinar. Mas eu conheço aqui, né? Qualquer dúvida, conta comigo, eu te ajudo. Aí o cara, não, então faz o seguinte, faz um vídeo pra mim, não sei o quê. E aí eu gravava, ele já me marcava. E aí isso foi me dando visibilidade dentro do CT. É uma parada tão simples, tão espontânea. E aí eu tava entregando, né, nós tivemos uma reunião técnica ali, que o Edu e a Carol participaram. E eu estava em pé, faltou lugar, estava ao lado do Edu. E a galera do time toda ali, encolhidinha, assim, pá, o Edu, né? O Edu sempre muito sério, né? Sim. Depois que você conhece o Edu, cria um vínculo. Cara, o Edu é um cara mais palhaço do mundo. Ele faz o bullying e ele vinha com bullying pra mim e eu já aumentava o bullying, então é Bate comédia. E volta. Bate e volta. E aí ele falou pro time, olha, eu preciso que vocês deem mais, porque a única pessoa que eu recebo feedback nas minhas redes e no e-mail da academia elogiando é uma pessoa que está aqui só aos finais de semana. E a galera que a maioria trabalha durante a semana e não movimenta. E é o Fabiano. Estavam anulados ali. E aí ele falou, o Fabiano, cara, a galera me manda de todo o Brasil, que o Fabiano atendeu bem, puxou um treino, foi simpático, elogiou solícito, o atendimento. elogiou. E aí isso foi mostrando pro Correia e pra Carol que eu era diferenciado naquele rolê, que eu realmente amo a minha profissão e tento
me entregar ao máximo. Eu inclusive falava para os meus colegas, como eu sou muito fã de música, rock desde criança, imitava os artistas, figurino, eu encaro o CT de musculação como o meu palco. Então eu entro na Ironberg, na outra academia, é o meu show. Eu vou dar o meu show, vou entregar o melhor para aquela pessoa que eu estiver atendendo naquele momento. Eu encaro a minha profissão como isso. Meu palco. Então eu vou tocar minha guitarra imaginária, eu vou me escorar numa barra, vai ser o meu tripé, eu vou puxar uma música. Exatamente. E vou, além de entregar a transformação para o aluno, eu entrego uma leveza, uma comédia, né? Faço ele relaxar, dar risada. É o teu jeito, é né, isso aí, de cara. atendimento ali. Muitos não gostam, aí Exato, a gente aí vai, que eu queria vai chegar dosando, nesse tempo, né? Por tu ter, né, esse hype, né, de atender os atletas, de ser despojado, espontâneo. De certa forma, alguém pode olhar, pô, o cara é brincalhão demais, será que realmente é um bom profissional? Ou às vezes rola aquela inveja, né? Ou aquela... Isso a gente sabe que tem, né? O ambiente, ele é um ambiente... De né, muita vaidade. de muita muito ego, vaidade, né? Muita disputa interna. Sim, né? sim. É velado, mas tem. Mas existe, né? Mas isso eu acho que em todas as profissões, claro, eu acho que em cara, todos os ambientes é aquele... Tem até um ditado, né? Prego que se destaca é martelado, o primeiro, né? Mas né, você levar, tem né? que saber lidar. Eu não tenho inveja de ninguém. Por exemplo, se chegar Exatamente. com 10 alunos, eu tiver 2, eu, pô, legal, vou tentar absorver, espelhar o que ele está fazendo, que você está 10, fazendo para ter 10, né? E não ficar, porra, por que ele tem 10 eu tenho 2? O ser humano Essa é uma dica assim. para a galera, né? Cuidar mais do seu trabalho, cuidar mais de si, buscar mais, né? Se conhecer e entregar, né? O melhor trabalho para também buscar, estudar, né? Conhecimento e entregar esse conhecimento não na linguagem só técnica, isso não fica chato. Fazer uma extensão de cotovelo com uma abdução. Não. Estica teu cotovelo, bota o teu ombro um pouquinho mais à frente. Fácil do aluno entender. Isso, né? porque ele não é profissional, ele não tem a base que nós temos. E aí essa questão do meu jeito, ele incomodar algumas pessoas, a gente estuda um pouquinho de comunicação arquetípica, né? Então a comunicação ela tem arquétipos que são simplificando como personagens. Então eu como treinador, como professor, eu utilizo muito o arquétipo do mestre, onde você, está doendo o meu joelho, como é que eu faço para melhorar essa parte lateral aqui? Eu vou te explicar e vou te conduzir a essa mudança com o meu conhecimento. Ou tem o arquétipo do curador, quando você chega, cara, hoje eu dormi mal, briguei com a esposa. Calma, relaxa. Eu quase que não vim treinar, Fabiano. Tudo bem, que bom que você veio, antes feito do que perfeito. A gente vai diminuir a intensidade, a gente diminui o volume do treino, vai fazer um treino mais leve, que no final das contas ele vai ser muito bom, muito melhor do que se você não treinasse, né, em função desses acontecimentos. Exatamente. Então aí eu usei 2 arquétipos, mestre, que é o professor, o curador. Aí tem o arquétipo do guerreiro, cast, aí, que é o guerreiro. Mesmo. É o guerreiro. Vamos, você consegue, dá mais 2, porra, vamos. Tem dias que tem determinado momento... você precisa chacoalhar o teu atleta, chacoalhar o teu aluno. E aí é o guerreiro. E você que me conhece no dia a dia, a galera que me acompanha agora, eu tô soltando mais os bastidores nos stories. Eu tô jogando mais o meu jeito, assim, e... o arquétipo do bobo da corte. E esse arquétipo é a piadinha que conecta com a pessoa que está comigo, mas ele entrega muita conexão com o ambiente. E aí, muitas vezes, essa conexão vai ter pessoas que não gostam, que acham que eu tô de pavão no rolê, que cara chato, eloquente, quem que ele pensa que ele é, gritando, tá se aparecendo. Isso causa estranheza e desconforto para algumas pessoas. Eu não deixo de fazer, mas eu tenho um filtro, às vezes eu tenho feeling também para saber onde tá podendo fazer, entendeu? Mas ele conecta muito mais com as pessoas que estão em volta. Aí o Fabiano, chegou o Fabiano, agora essa academia vai animar. Aí galera, como eu gosto muito de música, tô sempre cantando, dando dica. Pede música lá. Não, aí tá rolando uma playlist legal no CT. Eu tô dando aula ali, daqui a pouco chega um aluno, uma aluna.
essa playlist foi tu que pôs, né? E eu, Já pior que identifica não, contigo já ali. se identifica. Então, tem toda essa questão da comunicação, que é uma roupa, como nós ali, por exemplo, na Ironberg, Tem uniforme e o camiseta. uniforme é preto, a academia é preta. Eu sempre curti um tênis diferente, colorido. Aí, cara, eu tenho que me destacar por quem eu sou, pelo meu conhecimento, pela minha qualidade, mas a minha comunicação fala muito. E não é apenas a comunicação verbal. O professor, o treinador, é a comunicação não verbal. Quando você vê a partida de futebol, tá lá o treinador, tá aqui na beira de campo. Você acha que ele tá pensando na filosofia ali, na tática? Não, ele sabe que a câmera tá dando close nele e ele tá entregando aquela carinha aqui. Sabe? Isso é comunicação arquetípica. A gente tem que usar essas ferramentas para performar, ou seja, conquistar mais alunos, se desenvolver como profissional. E é isso, a galera da educação física. Isso eu falo muito nas mentorias para colegas também. Cara, você tem que ter posicionamento, você quer transformar o shape dele. Teu aluno chega cansado, mas você chega mais cansado que ele, bocejando, não fez a tua barba, teu cabelo tá desalinhado, tu tá com remela no olho, aí você chega, o aluno tá fazendo assim, você tá escorado no equipamento. Isso não é postura de profissional. Eu não vou ter tesão de treinar contigo nunca, sacou? Esse é o conselho que tu daria, então, pra quem tá Total. na área, né, pô? É isso aí. Vão pra cima, hardcore. Tem que ser... Faca na agulha. Tem que ser diferente, né? O CT, a área de musculação, é um palco para o treinador. Ele tem que entregar conhecimento, mas além disso, ele tem que ser simpático, alegre, ele tem que cativar o aluno e as pessoas que estão à volta, porque isso gera mais captação, né? Mais retenção, novos alunos e rede social, né? E aqui fala alguém que está pecando, né? Tu já está mais adiantado nessa questão de rede social. Hoje o profissional de educação física, ele depende muito da rede social. E aí quantas redes a gente tem? TikTok, tu já está no Spotify, tu está no YouTube, tu está com podcast, tu está com Instagram, com Facebook. E hoje eu tenho alunos que me mandam no direct, quero treinar contigo, a gente fecha muito pacote pelo direct. Olha só. Então, se tu tiver uma rede social, cara, eu fico assim, às vezes colega, segue aí, eu sigo, tem que pedir autorização pro professor de educação física, Instagram fechado, que porra é essa? Não existe, cara, é amador, sabe? Não existe Instagram para você estar vendendo o teu serviço aí, você tem que demonstrar em larga escala a quantidade. O Instagram do bonito, da bonita treinadora ali, é fechado, é bloqueado. Aí me ajuda a te ajudar, né, cara? Já começou errado, né? Começou errado. É, isso aí. Fala pra mim, Fabiano, o que na tua opinião é ser um guerreiro, ser uma guerreira, né? Na vida, no treinamento. Mas antes de tu dar essa resposta, eu linkei uma outra pergunta aqui que eu tenho que te fazer. A gente falou sobre o treinamento, a gente sabe que ele é voltado para a saúde, que a gente vive lá na Ironberg, que é um ambiente que ele também entrega muita estética, porque a gente vê lá sobre esse mundo hoje do fitness, que ele é o novo point, né? Que a galera hoje está treinando para mostrar que o seu corpo é capaz de aguentar corrida, musculação, natação, que quer chegar numa terceira idade aí, numa idade de 70, 60, 80 anos aí, bem, né? Tem essa vaidade, né, dessa galera que está assim, mas eu queria saber de ti sobre a parte mental. O que tu acha que essa galera tá indo hoje para academia? Que eu digo muito isso nos meus vídeos, que eu gosto de fazer de motivação, né, de tentar levar isso. Porque, cara, quando eu saí da última competição em dezembro agora de 2024, eu voltei para academia, acho que menos de uma semana, que o treinador Ricardo, até quero mandar um beijo para ele aí. Cara, bodybuilder, beijo, ó. Desculpa, bati, que eu avisei que eu ia bater, que eu sou espaçoso, ó. Ricardinho e Belly, ó. Nós amamos vocês. E aí eu disse para ele, cara, eu preciso voltar para a cabeça. Eu preciso para a mente, não é para o corpo. A competição... Não, o voltar ao treinamento. Estar dentro da academia... Porque tu tá treinando menos. Na época do pós-campeonato. Acabou meu campeonato ali, né? Diogo, vai descansar. Fechou o ano. 5 campeonatos. Pegou top 1, pegou isso, aquilo, outro. Fechou com chave de ouro. Descansa. Cara, eu não consegui ficar. Eu tive que voltar pra academia. E hoje eu converso, né? Com a minha produção, né? E eu digo, cara, eu sou viciado nisso.
Eu acho que eu tenho até toque em relação a isso, porque eu não consigo ficar um dia sem ir à academia. Mas eu vejo que não é pela estética, É, é consequência, mas é a minha cabeça. a tua cabeça. Então, tem pessoas que, infelizmente, meu pai, por exemplo, era alcoólatra. Ele faleceu em decorrência do alcoolismo. Ele era uma pessoa que, assim como você não consegue ficar um dia sem ir para a academia, ele não conseguia ficar um dia sem ir beber. para o boteco, Exatamente. sem ir para o bar. Então, qual era o rolê dele? Ele não era uma pessoa de amigos. Ele tinha os conhecidos do boteco. Então, ele ia para o trabalho às 7 da manhã, voltava do trabalho, ele trabalhava no hospital de clínicas, 6 da tarde. Às vezes ele passava em casa, deixava a bolsa dele, ia pro boteco. Mas normalmente ele já ia pro boteco. Aí chegava no boteco 7, 6 e meia, chegava em casa às vezes 10 da noite. Daquele jeito, entendeu? Virado, bêbado. Bêbado, entendeu? Ferrando. Então, não é ruim, né? Você vai dosar. E tem durante a pandemia, não sei se vocês conhecem um influenciador, um infoprodutor digital, o Ryan Santos. Não, ainda não. Trabalha com o Nômade Digital, ele tem vários produtos, foi um cara que estudou nos Estados Unidos. E aí ele foi entrevistar o Flávio Augusto. Conhece o Flávio Augusto? Não, também o empresário não. ele é dono acho que é do grupo, não é do Wizard. Ele começou vendendo o curso de inglês e ficou mega... O Flávio Augusto, acho que eu sei, eu lembro do YouTube, né? Foi dono do time de futebol, time de futebol, né? o Orlando, Isso. né? Onde ele levou o Kaká para jogar. Isso. Então o Ryan, durante a pandemia, foi lá no clube, um pouquinho antes do Flávio vender o clube, e ele entrevistou o Flávio sobre essa questão da performance, e o Flávio não é um exemplo de físico, né? Ele é gordo, sim. né? Agora ele está um pouco mais magro, e o Ryan tocou na lata. Tá, mas meu irmão, como é que você performa? Porque eu não vejo como que você vai performar na tua carreira como mega empresário com esse shape aí, porque é antagônico, entendeu? Então eu vejo que o treinamento hoje, o bodybuilding, lifestyle, Isso. o estilo de vida de quem vive a musculação, ele está muito aliado a essas questões fora do CT. Então eu uso, claro, sou vaidoso, apesar de não ser um cara tão bonitinho, eu sou cheirosinho, sou querido, É simpático, sou engraçadinho, né? simpático. Mas eu uso o treino também por uma questão de vaidade, mas como performance. Por exemplo, eu tirei férias no ano passado, hoje eu estou batendo 80 quilos, eu viajei e bati 73 quilos, eu estava seco, virado, aí fui pro Chile esquiar. Cara, a galera que subia conosco na mesma van, na mesma empresa, eles desciam uma vez e não conseguiam descer mais, porque se cansavam, as pernas Não doíam. tinha Até condicionamento encontrei físico. 2 alunos da Ironberg lá, me reconheceram, não os conhecia. Ah, tu é o treinador lá. A gente gravou na subida. E, cara, a gente não saía da pista. Eu tenho certeza que foi o meu treino aqui que me proporcionou me divertir nas minhas férias, esquiando. Consigo aproveitar muito mais, Isso. né? E essa questão do treinamento, por exemplo, você conhece o Baga? Sim, Conhece pô, o Baga? lógico. Eu vejo o Baga seguido, ele está em preparação agora para o Eduardo Correia, e ele está vindo treinar aqui, porque entrega mais para ele treinar aqui, mesmo que ele more longe. Isso, ele e o Tita, né? Estão sempre Isso, a treinando Bel, junto, né? né? E aí, ontem, Baga, vem cá. Gravei uma história, depois soltei no Reel. Baga, tu é um cara que 5h30 tu já tava lá temperando a tilápia anabólica hoje. Tu, todos os dias da tua semana tu acordou cedo. Domingo tu tava aqui, tu trabalhou à noite. Ele saiu da academia e foi fazer sanduíches para adiantar o trabalho da semana. Ele, não, eu preciso estar aqui, tô me preparando. E, cara, se ele não treina, eu tenho certeza que se essa pessoa não treina, ele performaria muito menos no negócio dele, que é o restaurante. Exatamente. E eu acho que o Ryan quis dizer, cara, qual é a mágica? Porque tu tem
grandes resultados na tua carreira profissional, mas teu shape é uma bosta, tu não tá cuidando de ti. Aí o Flávio Augusto, só para voltar no início, para dar. Ele falou, cara, eu sei que essa é uma área da minha vida que eu estou negligenciando e eu preciso tomar as rédeas dessa parte da minha vida. Eu vou começar, e eu acho que ele começou, porque Já então, tem tanto mudança quanto aí, mais, né? já tem transformação. Então eu vejo que o estilo de vida do treinamento, ele não é só estético, para te sentir mais gostosa, mais Não é só gostoso. para ficar bonito pelado, né? Total. É para isso também. Não é Isso- só para isso, né? Mas isso também é uma forma de performance, Claro, né? também. Até o ato sexual, quando você está mais em forma, você Performance performa melhor, né? né? Performa melhor, total. E aí, cara, como eu te disse, esse tempo que tu passa na academia, tu poderia estar no ócio, tá procrastinando. Esse tempo que tu faz o teu cardio lá, eu sou uma pessoa que o cardio para mim é uma forma de meditação ativa. Por exemplo, eu não duvido que tu tenhas tido essa ideia de produzir o Guerreiro Cast durante um treino, durante um cardio, saca? Você tava lá no cardio e daqui a pouco, cara, preciso dar uma movimentada na minha carreira, veio a luz, Guerreiro Cast. Cara, eu vou começar a comprar câmera, vou começar a comprar luz, vou começar, sabe? Você vai comprando e vem, e aí você vai co-criando aquilo. Várias ideias eu tive Exatamente. durante o meu treinamento. Então, para mim, é mental treinar, entendeu? Até E tem fases que eu não estou tão afim de treinar, mas eu não me permito, quando eu estou na academia, porque eu trabalho na academia, termina, às vezes tem alunos que estão num dia mais pesado, se eu não filtrar, eu acabo me sobrecarregando Isso. mentalmente também. Termina essa aula, eu quero só sair ali para ir na padaria, pegar um café expresso, e aí eu volto. com um novo fôlego. Não, nem muitas vezes Olha. não, tá? Foi tão pesado e eu fico Remando ali. E eu, cara, eu não vou perder, porque se o meu aluno tá difícil para ele, que ele tá lá no escritório a 15, 20 quilômetros Vindo no trânsito aqui. do CT, e ele vem, honra um compromisso comigo, ele vem pro treino, eu que estou aqui dentro, não posso me dar o direito de não treinar. Aí eu vou, na minha cabeça eu ligo, vou entregar o que der para entregar, e aí, cara, é incrível, chega na metade do treino, eu tô ouvindo minha música, eu já Mil já graus estou de com novo. outra vibe, cara. Então, para mim, é uma limpeza mental e até mesmo espiritual. É uma religião, cara. Legal. Antes de tu responder essa pergunta, eu quero mandar um abraço então para a galera que está assistindo a gente. Chegamos ao 10º episódio do Guerreiro Cast. Mandar um abraço para a galera lá do Rio Grande do Sul, lá de Gravataí, da Matéria Prima Suplementos, meu amigo Guilherme. Teus apoiadores né, estão meus juntos, parceiros, são parceiros. Estão parceiros aí Pô, nessa é pegada. super importante, né, Guilherme? Parabéns aí, Tem ó. também o Flávio também, que é meu amigo desde escola. Também tem a Protein House, que tem 2 lojas lá no Rio Grande do Sul. E ele também está acompanhando aqui o canal, está deixando sempre um comentário na rede social, ele, a empresa ali, tudo. Então é um brother também que assim, ó, acompanha a minha história desde 16 anos de idade. Teu começo. Então ele sabe muita coisa aí, então principalmente esses dois aí que estão acompanhando, né? E quem quiser, né, fazer parte então como patrocinador, como apoiador do Guerreiro Cast, só chamar lá nas redes sociais que a gente vai estar divulgando tanto na TV quanto o produto físico aqui. E para quem né? está no início de um projeto Exatamente. como esse, que tem tudo para crescer, cara, é muito importante esse apoio, né? Hoje, de repente, não tem uma audiência tão grande ainda, tão consolidada, mas a gente sabe que é trabalho, Primeiro a gente começa, né? Constância. Daqui a pouco, hoje tá barato para você ser apoiador, tá? E digo mais, galera da Protein House, matéria-prima, Matéria-prima. vocês, além de apoiarem e darem o like, mandem degustação aqui pro Diogo, pro Olha aí. convidado. Nós Boa. estamos querendo aqui. Olha que cena, imagina assim, ó, produção, bota o Protein House agora aqui na minha mão, tá? Faz aí Ó, o IA aí. Tá? E aí faz a IA, ó. Nossa, esse lanche da Protein House. Quantas gramas de proteína tem Pô, aqui? 25 gramas de proteína na dose, imagina. Protein House, manda pra cá que nós queremos. Próxima vez que eu invadir Vai esses ter, estúdios, tem que tá, teremos né? Protein House e matéria-prima
E as outras empresas, né? O Diogo está precisando de uma unidade móvel, uma viatura. Alô, concessionárias, Olha aí, patrocinem já pensou? aqui, né? Guerreiro Nós somos- móvel aí, Guerreiro fazer? móvel, né? Porque aí o podcast fica andarilho, fica móvel. Nós vamos gravar na Overall, Pode em ser, BC, né? nós vamos gravar nas academias. Vambora. Concessionárias aí, ó, apoiem aqui, ó. Show de bola, é isso aí. Então, assim, a gente tá chegando ao fim, né, desse episódio. Espera que eu tenho... Tu tem? Eu tenho algo, eu combinei algo com vocês. Olha aí. Vocês esperem, tá? Eu vou trazer a produtora. Eu não posso. Eu vou trazer a produtora. Olha que me enrolei todo. É pra não buscar a produtora. Não, isso aqui ela fez. Tu falou pra eu colocar aqui atrás, justamente pra eu me enrolar e não trazer a produtora. Mas eu vou apresentar a produtora do Guerreiro Cast agora. Vem comigo, por favor. Vem. Será que ela vem, gente? Vem, ela vem. Ela vai dar um oi, ela vai dar um oi. Ela vai dar um oi. Vai dar um Hoje oizinho. ela vai dar um oi. Vamos, por favor. Vamos ali, que ajudou o Diogo com essa ideia. Vai lá, baby. Vem, amor, vem. Foi. Eu falei pra vocês que eu ia ela entregar. conseguiu, Ela veio. cara. Não, dá. Vem, porque... Ela veio, eu entreguei. Sacou? Não, essa mulher tem mudado a minha vida. Ela tá fazendo, cara, coisas que eu jamais imaginava. E se eu começar a falar, eu vou chorar aqui no episódio, né? Aqui é a Globo, emociona. Isso a Globo mostra. É isso a Globo mostra. Mas ela sabe o quanto eu admiro ela como mulher, como pessoa. E ela tem, como que eu posso dizer, cuidado desse coração desse guerreiro, cuidado da minha vida, cuidado de muita coisa que ela não tem nem ideia, né? Do que ela tá fazendo comigo. E eu só tenho a agradecer e dizer que eu amo demais ela. E ela é uma das apoiadoras desse... Ela deu a ideia desse projeto. Cara, não só a ideia, mas que nem aqui o cenário, apoiar de fazer aqui também, de buscar daqui a pouco um espaço também com, né, mais infra. Para poder acomodar melhor os convidados, mas ela está sempre buscando ideia para mim, alguns vídeos que eu venho colocando lá de shorts aqui no YouTube, ela está sempre, né, por trás ali dizendo faz esse que vai dar certo, vê esse, sempre me apoiando, sempre cuidando dessa parte aí. E aqui eu vou falar para vocês, ó, sábado à tarde em Floripa, um dia de sol, assim, eles poderiam estar passeando, fazendo outras coisas, até no ócio deles, namorando, por que não, né? Fazendo aquele amorzinho gostoso, né? Mas eles estão aqui, como a gente tem agenda durante a semana, a gente vinha negociando já, vai dar esse dia, não, hoje não deu, teve uma mudança aqui, sábado à tarde. E a parceira do Diogo ali poderia, amor, sábado à tarde, nosso dia de folga. Não, ela tá ali trampando junto, tá pegando junto com esse projeto. Junto e é por isso, assim, que eu quero que Deus abençoe essa união e esse projeto aí, Guerreiro Cast aí. E eu, aqui, ó, eu sou tão foda, modéstia à parte, mas eu não sou, que eu falei no início dessa Guerreiro Cast, que eu ia trazer a produtora, que a diretora. Vai ganhar até um prêmio, vou trazer o prêmio para ele. E eu trouxe ela na tela. Hoje vocês conheceram o Lourão. Olha só o que. Aqui, ó, ganhou um prêmio. Eu disse que se tu botasse ela na câmera, tu ganhar um prêmio. Tá aqui, ó. Meu pré-treino. Pré-treino, pode ser. Eu vou sair daqui dos estúdios Guerreiro Cast Productions, LA, Motherfucker, Floripa, e vou pro treino, mas eu vou aqui, ó, vai no pirulito aí que vai dar certo. Bora lá. Então, assim, Fabiano, respira fundo, toma um gole aí. Né? Produção, acabou minha água. Acabou a água. Ô, Derico, aqui é Jô Soares, ó. É água nada, isso aqui não é água. Vocês vodka, gente. Não. O teu é vodka. O meu, eu trouxe a minha bebida preferida, que é o Jäger Master, tá? Olha aí. Não, cerveja também, mas vocês jamais descobriram. Produção, tá ali, eu tô brincando, eu tenho água aqui, ó. Olha aí, não te preocupa. Ele veio preparado, Se fosse o chimarrão, né? Ou não toma mais chimarrão? Cara, eu tomo pouco, eu tomo mais café, mas faz anos que eu não tomo. Olha mas aí, assim, ó, pegou aqui, ó. Seguinte, esse momento que é pra eu respirar. Dá uma respirada aí na edição, que rufem os tambores. É isso aí, né? Muito bem. Pensa bem aí, então, e eu quero saber de ti, como profissional de educação física, que legado tu quer deixar? E depois disso, já engatando, que mensagem
tu gostaria de deixar para todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo, vão depois escutar isso, né, lá no Spotify, ou vão olhar no Instagram lá? Que mensagem tu quer deixar para essa galera, Fabiano? Primeiro, o legado, né, cara? Eu já tive a honra de trabalhar com alunos idosos, né? Quando eu mudei de Porto Alegre, a última vez que eu atendi, 92 anos ela tinha. Perdi contato, acho que infelizmente ela já não está mais aqui. Mas é esse legado de transmitir o conhecimento que a gente estuda, lê tanto, apesar das brincadeiras do dia a dia. O trabalho Ele é pesado. ele é pesado e, acima de tudo, sério, né? Sim. A gente brinca ali, mas tem uma hora que dá para brincar, tem outra hora. Pô, o aluno tá embaixo da barra num agachamento pesado. Não tem risadinha, não né? tem risadinha, é foco até para a saúde do aluno, né? Para integridade física. Mas o legado, cara, é transformar pessoas não apenas no físico, mas utilizar a transformação corporal através do exercício físico, aliado a uma nutrição que vai melhorar o shape, além de melhorar a saúde, melhorar o sistema imunológico para que essa pessoa fique menos propensa a doenças. Então, além de melhorar esse aspecto, entregar a melhora na mente do ser humano, onde a gente vê hoje, até estava falando com um colega meu de faculdade que se tornou amigo, o único amigo da época da faculdade, o Zeca, ele atua em Porto Alegre. No ano passado teve, por essa época, a enchente lá. Isso. Imagina, eu ficava imaginando se nós, que somos do Rio Grande do Sul, estivéssemos lá, a gente perderia o emprego, porque não tinha como, e se o cara não tinha reserva, ferrou. E aí ele veio visitar a mãe dele, eu saí para jantar com ele, com a esposa, e ele falou, cara, Porto Alegre as pessoas estão doentes, ele trabalha com aula de ginástica para crianças e massoterapia, e ele diz que os alunos dele, muitos, hoje, tomam Ritalina, tomam Venvance, crianças de menos de 10 anos. Então o ambiente lá está pesado, e a ideia que eu tenho da educação física, do treinamento, é tornar as pessoas mais leves mentalmente. Criar uma vibe, não é yoga, não é pilates, mas que as pessoas olhem mais para si próprias, mais para dentro de si, e descubram outros valores, além do shape e a entrega, como a gente falou ali, muito, tu precisava voltar para academia, quando a recomendação do teu treinador, do teu coach, era que você desacelerasse, mas aí você percebeu que faltava algo, que é o estímulo que o exercício gera no teu cérebro, uma série de... os hormônios é uma ali, cascata né? hormonal, Principalmente endorfina, a dopamina, né? a adrenalina, né, que é o hormônio de luta ou fuga, que vai inibir todas as outras funções. Você não terá fome durante o treino, você não vai ter vontade de ir ao banheiro, enfim, nem sede às vezes você tem, né? E isso acontece comigo no treino dos meus alunos. Eu fico com tanta adrenalina que às vezes entre um treino e outro eu não tenho fome para comer, porque eu estou sob efeito da adrenalina. Então a adrenalina é bom até para você que está num processo de emagrecimento. Aí você citou a dopamina, né, que é o querer, o que você quer o que você vai buscar quando você treina. Eu quero uma mudança corporal, eu quero ficar mais bonito pelado, enfim, os objetivos individuais. Aí tem a questão da endorfina, da serotonina, quando você termina o treino, principalmente o cardio, gostosa, né? cara, você tá zen, entendeu? Então é esse o legado, eu acho que nós, e eu, como você... profissionais aí do movimento, né? O mundo mais leve, pessoas mais leves. E qual era a outra questão que você perguntou? Essa mensagem final, né, pra galera, o teu legado, né? Esse, mais uma mensagem final aí pra galera que tá nos assistindo aí, para um âmbito geral aí de 2025 e diante aí, levar para sua vida. Então, né? Cuidem do treino, treinem sem parar, tá? Não entrem em overtraining, né?
Por isso que Aprenda a ouvir existem, o corpo, né? isso, Escutar seu corpo também. por isso que existem profissionais como eu, o Diogo e muitos outros colegas aí que vão orientar você, né? Se for um bom profissional, vai te dizer que, cara, você está sedentário, né? Eu quero treinar todos os dias. Cara, na real, você não treina nem um dia. Não Começa 2 vezes por semana, 3 vezes no máximo, entendeu? Não precisa. Você não acelerou a vida inteira. Vai devagar agora nesse início. Porque senão vai acontecer, você vai correr um risco de uma lesão, a tua musculatura fortalece mais rápido do que as tuas articulações, teus tendões e ligamentos, e daqui a pouco você está colocando uma carga que não é apta para resistência articular, você vai acabar quebrando, vai ter que parar para tratar, e isso já vai fazer você voltar para o sedentarismo, provavelmente. Depois disso você não voltará a treinar. Então vai devagar, antes feito do busca que orientação, perfeito. né? Busca orientação, cuida da alimentação. Eu não digo assim, cara, eu não sou chatinho, até porque eu diferente do Diogo, eu não sou atleta, mas eu sei que os alunos espelham no meu estilo de vida e no meu shape. Então, cara, eu não vou ser demagogo. Sim. Eu gordo ali, barrigudo, mal consigo agachar para demonstrar um exercício, para mudar um peso, pegar um peso para o aluno, e eu ficar cagando regra, porque você não pode beber no final de semana, você não pode comer a pizza. Não. Você tem que abrir essas exceções conscientemente, de maneira que isso não afete o teu processo de transformação, entendeu? Então, saiu com a produção ali, vão jantar hoje eles têm um compromisso, né? Eles vão comer sushi e depois eles vão pro Zaya Motel ali na SC. Não era para falar, desculpa. Não, mas é isso, entendeu? Eles vão sair para jantar, vai comer um sushi, vai comer uma comida mais calórica, mas que durante a semana vocês não têm essas falhas, entendeu? E outra coisa, a hidratação é importante, e um aspecto que é pouco falado ainda na nossa área é a questão do sono. Não adianta você treinar pesado, comer certo, suplementar, usar recursos ergogênicos, se você não tem um mínimo de qualidade no teu sono, se você não entra no sono profundo, o famoso sono REM, se você acorda muito durante a noite, não adianta você dizer que você, mas eu dormi 8 horas por noite, mas qual foi a qualidade desse sono? Isso não vai entregar o melhor resultado para o teu shape, muito menos para a tua performance no teu dia a dia, seja profissional, nas tuas relações sociais. Tu vai tender a ser mais estressado, mais cansado, e quando você está com um déficit no sono, você tende a comer mais. Normalmente, carboidratos simples, como esse brinde aqui que eu ganhei, para dar energia rápida. Aí você entra num ciclo de comer açúcar, né? Glicose, para te dar energia, aí vai lá em cima, pico de insulina, vai lá em cima, você acorda, daqui a pouco cai, você precisa comer mais. E isso muitas vezes é só porque você está com sono com baixa qualidade. Exatamente. Eu acho que é sobre isso. Eu falei pouco, né, cara? A gente tem mais 2 horas, né, produção, por aqui, né? Então tá. Próximo trarei vinho e charutos para nós contemplarmos ao final, ou quiçá durante o podcast Guerreiro Cast. Tá. A galera tá assistindo aí, tá marcado. Então, tá próxima volta, vai ter charutinho e vinho. Charutinho. Tu é um fã de charuto? Cara, se for pra deixar na decoração aqui, tá de boa. Não dá pra fumar aqui dentro, pega fogo, né? Pega fogo, né? E não é. Não, mas um vinhozinho vai. Então deixa o charuto pra próxima. Eu também não sou... Eu comecei a apreciar o charuto numa viagem de férias pra Dominicana. E aí tem os vendedores que vendem na beira da praia, como eu estava lá no resort. Por que não? E foi dica de quem? Aí, galera, quando eu digo para vocês que o Edu é um cara muito sério, mas quando você conhece ele é um brincalhão, ele falou, Fabiano, vai de férias, larga o shape, eu quero que tu faça um vídeo assim, ó, bota um chapéu Panamá, vai fazer agachamento, um charuto na boca, só que eu não fiz, eu estava sem o chapéu Panamá, o que eu fiz? Eu estava aqui na cadeira, uma tulipa de chopp na mão direita e o charuto na mão esquerda. Aí eu gravei, tem um vídeo ali, você procura no meu feed, um vídeo ao som de Vanilla Ice, Ice Baby,
que fez um sucesso estrondoso também, a famosa lambidinha do tio Fabiano Transforma. Olha aí, Mas gente. isso aí do charuto foi dica do Eduardo Tu Corrêa. vê só. Ô, quem sabe então, né, já que o cara é, né, amigo do Eduardo, da Carol, quem sabe um dia o Eduardo Corrêa no Guerreiro Cast, hein? Olha, Vamos jogar como meta isso? tu sabe que eu sou bom de meta, né? Olha só, hein? Tu sabe que o velho aqui trabalha cocriando, né? A gente tem um outro trabalho aí, um outro estudo já de anos atrás, É isso que aí. é a mentalização, que é importante Claro, também. com certeza. Mas não adianta só mentalizar, a gente tem que trabalhar para que isso realmente ocorra. Claro. É esse o game, mas, Exatamente. cara, Mas ele vamos vem, lançar pro ele universo vem. aí, hein? Eu sei que tem Correia, eu não sei se ele vem para Floripa no campeonato, talvez, provavelmente ele vai direto para lá, né? Mas se até lá já tivermos o estúdio móvel, né? Quem sabe, né, A gente fazer faz lá nos bastidores, nos bastidores fazer lá, Correia né? no dia da pesagem, sei lá. E fazer uma entrevista com ele lá, por que não? Agora eu tô indo mais para essa linha Tu da tá NPC buscando também, né? Boa. Eu tô começando a trabalhar com a NPC. A minha ideia é trabalhar na arbitragem, né? Legal, e boa. isso aí vai. Isso é Eu tema para sei, um outro não, encontro. vai em ter breve, mais papo pra tá? gente falar. Então, vamos finalizar aqui o episódio, então. Fabiano, valeu pela presença, valeu pela tua conversa, pela tua história, pelo teu conhecimento, por tudo que tu trouxe para esse episódio. Tenho certeza que agregou muito mais, né, ao Guerreiro Cast. Já está convidado para voltar. Pô, Né? perfeito. Falo mais uma vez isso. E agradecer ao público, toda a galera que está nos assistindo, vem dando, né, o seu like, vem comentando na academia. O like é importante para que esse projeto seja Sim. entregue para mais público, mais Sim. pessoas, que isso chegue a mais pessoas. E cara, brincando aqui, apesar das piadas, eu humildemente acredito que nós entregamos um conteúdo que é relevante para pessoas desse meio, né? Que pode, muitas vezes, uma frase que você largou ali dar um start em uma pessoa que está assistindo, Exatamente. entendeu? Cara, se Compartilhem, manda para os conhecidos aí, divulga a ideia. Eu sei, eu não estou fazendo, mas eu sei o quanto eles se esforçam para entregar, colocar no ar, editar. É trabalhoso, entendeu? Pô, não custa nada, você compartilha com a tua mãe, com a tua tia, com o teu namorado, com a tua namorada, com o pessoal do escritório aí, Manda lá no próprio pessoal da grupo. academia, cara, não custa Exatamente. nada para ti, 1 minuto, você fica aí rolando o feed 2, 3 horas, não consome nada de qualidade, libera pra galera e libera geral, baby. Sem contar que fora o Fabiano, a gente aqui já recebeu, né, grandes nomes aí que estão aí pela Ironberg, por outras academias, e tem uma lista bonita de gente bacana para estar Pra aqui, vir, viu? Já deram o ok, só Perfeito. fechando a agenda. Então tem bastante gente com bastante conteúdo aí também para agregar aqui. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fui o único e serei o único que colocou a produtora desse Guerreiro Verdade. Cast aqui no ar. Isso virou E histórico. fez ainda o host desse podcast se emocionar elogiando o Lourão que ali está. Verdade. O cara foi diferenciado de todos. Eu sou um MacGyver, né? Vocês não conhecem, vocês novinhos e novinhas, vocês não sabem quem é MacGyver. Eu sou daquela época do Lobo para Covil, câmbio, Lobo para Covil, câmbio. Procurem saber, galera. Isso é cultura, isso é anos 80. Coisa linda. Então, para finalizar esse episódio, tem que cantar para nós, Fabiano. Termina cantando aí, puxa uma. Qual música, cara? A que tu quiser, pô. Toca aí aquela que tu faz na academia, que daí a gente deixa de lembrança essa tua energia, essa tua vibe. Faz de conta que é teu palco, cara. Cara, agora tu me pegou de surpresa. Olha aí, agora ele me deixou tímido. Sugere a música aí, produção. Fala aí, qual tu disse? A música. Ah, pô. Nós tivemos a presença de uma convidada aqui. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. No caso aqui, a mosca queria participar, a mosca queria ser mais importante que eu aqui. Ela queria participar. Você procura aí, né? Vai aparecer. Eu sou a mosca que pousou no Guerreiro Podcast, baby. É isso aí, vamos de Tequila Baby. Toca. Conhece os Tequila Baby? Mais bar? Às vezes ouço vozes, em outras eu converso com alguém que não está aqui. Olha aí, gente. Revivo toda noite
à beira desse caos, olhando as velhas fotos que bati. Muito Agora o refrão bem. tu sabe, né? E eu sei que isso não traz você de volta para mim. E olhar você pela janela é ilusão, mas meu princípio ainda está longe do fim. É sobre isso. Rock and Meu roll Deus, lifestyle. Come on, kids, você não vai me quebrar. Fechou? Fechou, Então baby. tá. Valeu, gente. Até o próximo episódio.